opinião, a informação com qualidade e credibilidade. Apresentação Cacá Albert. Papo reto, agora no seu rádio. Muito bom dia para você que nos ouve através do 87.5 do seu dial, para você que nos ouve através dos nossos apps, através do nosso site, que é o www.ilhabelafm.com.br, ou para você que nos assiste através da minha página pessoal do Facebook. Aqui quem fala é Cacá Alberto, está no ar mais um programa onde a conversa não faz curva. Aqui o papo é reto. Nesse programa Papo Reto especial do dia 27 de setembro de 2019, já quero agradecer a vocês, amigos, que acabaram entrando naquele vídeo que eu fiz explicando que eu estava meio mal de saúde e não pude participar dos últimos 2 dias aqui na Rádio Ilhabela FM. Foram mais de 200 comentários. Agradeço muito, né, as boas energias que vocês mandaram para mim. Estamos aqui novamente trabalhando. Bom, no programa de hoje tenho aqui comigo o meu amigo vereador de Ilhabela, Luizinho Paladino. Muito bom dia, vereador, como vai? Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes, bom dia, prefeito, nosso vizinho em Cidades Irmãs. Então, muito bacana participar dessa manhã e ouvir um pouco, aprender com alguns professores aqui que a gente está aqui para ouvir e aprender. Vou pedir para o Sampaio entrar. Sim. Sem dúvida nenhuma, Luizinho, é importantíssimo essa aliança entre Ilhabela e São Sebastião. Durante décadas, né, nós não tivemos isso e poderíamos estar muito avançados em muitos programas se essa aliança, se essa união, né, entre as duas cidades já estivesse acontecendo há mais tempo. Sendo assim, fico muito feliz que hoje nós temos aqui na nossa bancada um ex-vereador. Por favor, Sampaio, sente-se aqui. Um ex-vereador ilhabelense, meu amigo Onofre Sampaio. Tudo bem? Bom dia, Cacá. Deixa eu aumentar seu microfone. Agora sim, vamos lá. Bom dia, Sampaio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prefeito. Bom dia, Luizinho. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E muito bom dia, prefeito Felipe Augusto. Como vai? Bom dia, Cacá. Um prazer estar aqui contigo, Sampaio, o Paladino aqui também, o Luizinho Paladino. Olha, é uma alegria enorme estar mais uma vez participando aqui do teu programa na Rádio Ilhabela FM. Cumprimentar aí todos os seus ouvintes, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook e pelas redes sociais também. Bom dia, Ivone. E mais uma vez contente e orgulhoso de atravessar aqui para o nosso arquipélago, a ilha mais bonita do litoral brasileiro, e poder participar de um programa tão importante quanto o seu e ver você restabelecido. Legal te reencontrar aqui bem, Cacá. Não estou 100% ainda, mas estou quase lá, né? Tem nada que antibiótico não resolva. Não fala que está quase lá, que eu quase fui para lá semana passada. É verdade, perfeito. Eu vi aqui nas redes sociais, está tudo bem, tudo zerado. Graças a Deus, o susto foi enorme. Eu estava a caminho de Guaratinguetá, estava eu e o Thiago, a gente estava correndo para uma reunião na Agenvale, né, Agência Metropolitana do Vale do Paraíba,
começou uma dor no peito muito forte no trajeto. Enfim, tomei aquele susto quando começou a dar uma sensação de náusea. Liguei aqui para a emergência da UPA de São Sebastião e os nossos médicos falaram: olha, corre para o PA da Santa Casa de São José dos Campos, que está mais próximo, tal. Para lá fui e lá fiquei. Passei por uma série de exames, culminando aí com cateterismo. E eu vou dizer uma coisa para você: o susto é enorme, porque você está lá na UTI, chamada UTI hemodinâmica, está lá sozinho, de repente passa um filme na tua cabeça. É assustador. E tem uma frase interessante que diz que você só valoriza a vida quando você chega perto da morte. Nós temos que valorizar a vida todos os dias, né? Então, viver com alegria, em harmonia, paz e viver com a família. Você não pode abandonar os seus princípios básicos de vida, os seus preceitos básicos. Mas é assustador, viu, Cacá? Graças a Deus, o coração está 100%, o ritmo já está voltando, porque você ainda fica meio atordoado depois de tudo isso. Mas estamos aí, trabalhando pelo município, trabalhando pela nossa região e ajudando um pouquinho na história do litoral norte paulista. Inclusive, a última vez que eu entrevistei o Felipe Marmo, né, teu secretário de esportes, comentei com ele que ele tinha que pegar o teu pé, que você está ficando gordinho. E ele tinha que te fazer correr um pouco, voltar a jogar basquete, essas coisas que você fazia antes de ser prefeito, porque senão, meu amigo, só estresse, só preocupação, essas coisas deixa a gente meio não, né? Deixa a gente ali numa situação complicada. Então, Nossa Senhora, aquele negócio diga que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, também estou precisando, engordei muito. Eu acho que é sempre bom a gente estar atrás da nossa saúde, sempre correr atrás da nossa saúde. Bom, eu fico muito feliz, né, de ter uma bancada como essa de respeito que está à minha frente. Amanhã, por exemplo, já quero convidar vocês, amigos, amanhã teremos um debate 875 muito importante para as nossas cidades. Inclusive vai ser a primeira pergunta que eu farei para vocês. Mas adiantando esse debate de amanhã, quando estarão presentes aqui na Rádio Ilhabela FM, o secretário de Finanças de Ilhabela, Tiago Correia, o vereador Anísio Oliveira, foi o vereador, um dos responsáveis, juntamente com o vereador Luizinho e os outros pares, de termos nosso Fundo Soberano dos Royalties. E também estará conosco o ex-prefeito de São Sebastião, Luizinho Faria. Amanhã o tema central do nosso debate será royalties. E eu já pergunto para vocês, começo com o meu amigo Sampaio. Vereador Sampaio, Ilhabela está aí na iminência de perder uma boa parte de seus royalties. E aí? Cacá, sem dúvida nenhuma é um problema que nós vamos ter que administrar. São Sebastião, o prefeito me desminta se eu estiver falando bobagem, teve esse problema de uma redução drástica no volume de royalties de lá. São Sebastião se adaptou, né? Eu acho que Ilhabela vai ter que seguir os caminhos, né? Os bons caminhos da boa administração pública, sem dúvida nenhuma. É uma perda muito grande, mas eu falando assim na condição pessoal, sabe, Cacá? Tirando a parte administrativa, talvez seja uma coisa interessante para a nossa cidade, porque desde o governo passado, a cidade de Ilhabela tem sido extremamente privilegiada, né? A gente tem sobrado royalties suficiente a ponto de se criar um fundo para se investir para o futuro. Diga-se passagem, uma ideia da Gracinha, né, da nossa atual prefeito, lá quando nós éramos vereadores, né? Eu fiz uma proposta na Câmara e ela sabiamente entrou com um pedido, formalizou um pedido, né? Então, quer dizer, são coisas boas que aconteceram na cidade. Mas eu digo para você, eu acho que Ilhabela consegue sim, né, mesmo com uma redução essa tão drástica que estão dizendo, ela vai conseguir sobreviver a tudo isso daí sim, né? Eu acho só que nós temos que ser um pouco mais comedidos, né, com a aplicação dos nossos recursos. Eu acho que por muito tempo, né, se fez um volume de desapropriações, ou seja, está se criando um custo para a cidade imenso, né, e nós precisamos racionalizar os nossos gastos. Eu acredito mesmo que a gente tenha um corte, eu acredito que Ilhabela consiga sobreviver com boa qualidade, com os recursos que sobrarão. O
opinião pessoal, vendo exatamente como a cidade se desenvolve. Como eu estava dizendo, desde a administração passada, sobravam recursos, muito. Né? Quando eu saí da vereança no último ano, sobraram quase 250 milhões. Impossível de você licitar todos esses recursos, mesmo porque senão a cidade, né, prefeito, pararia de tanta obra que você faria, não teria rua que não teria obra, seria um absurdo. Né? Então eu acho assim, óbvio, perder nunca é bom, né? Não tenho nem dúvida disso, mas eu acredito que a gente consiga sobreviver com uma boa qualidade ainda em Ilhabela. Puxando um gancho aqui no que o Sampaio falou, Luizinho, eu vi que o presidente da Câmara Municipal, o vereador Guti, e hoje também, acompanhando as notícias do Executivo, a prefeita vai determinar que essa sobra, né, superávit dos sóis, né, de um ano para o outro, ele acabe indo para o fundo. Né? Do ano passado para cá, acho que foram 300 milhões, se eu não me engano. Então, quer dizer, a partir daí a gente pode na sua opinião, o que a gente pode esperar, né, caso o Supremo Tribunal Federal decida realmente cortar em 2/3 os nossos sóis? Obrigado, Cacá, pela pergunta. Obrigado, ouvintes da rádio. Muito bacana poder falar um pouco do mandato do vereador Luizinho, acompanhado do prefeito Felipe Augusto e nosso colega Sampaio. Vou pegar o gancho do que o Sampaio falou, a questão do passivo. Culturalmente, Ilhabela, com esses royalties, o governo passado, ele acostumou a cidade, acostumou a administração pública a não economizar. E esse não economizar pode ser um leque de diversas ações, ou seja, comprar sem estudar o que está comprando, desapropriar sem pensar no que vai fazer dentro desse projeto. E isso a gente começou a perceber, por isso a gente fez a lei da audiência pública, toda obra acima de 5 milhões, e aí o Valdir colocou a questão da desapropriação, e eu mandei a semana passada que a questão da sustentabilidade econômica, a gente vai fazendo creche, a gente vai fazendo escola, a gente vai ampliando hospital, dentro do projeto, ou intervenção urbanística, ou prédio público, tem que ter um estudo de viabilidade econômica, porque a gente começa a pensar que vai construindo, vai ter que ter pessoas para manter, vai ter que ter manutenção, qual que é o custo de água, de energia, senão a gente não consegue, vai virar uma cidade fantasma se a gente continuar nesse ritmo. E a discussão da semana passada foi justamente que nós queríamos aumentar o fundo soberano, não passou essa emenda, que é da vereadora Nancy, e me explicaram que não era por superávit, era só para o orçamento vigente, mas a prefeitura não está conseguindo executar nem 50% da LOA, ou seja, vai sobrar, então poderia sim naquele momento fazer, mas eu entendo que poderia atrapalhar. Aí nessa discussão, o Marquês Guti falou, então se tem 400 milhões, vai dar quase 700 milhões, vamos pegar essa parte do superávit que não está empenhado, ou seja, que não vai conseguir executar no ano seguinte, e vamos fazer o fundo. E aí o Thiago e a Gracinha, ouvindo a nossa fala, a nossa discussão, fez isso, que é importantíssimo para a cidade, porque dia 20, eu acho que o prefeito Felipe Augusto vai poder falar sobre esse tema com mais clareza. Então a cidade vai ganhar agora um fundo com o superávit dos anos anteriores. Isso é importantíssimo para a cidade. E a gente tem que pensar, aquilo que o Sampaio falou, eu não quero perder os royalties, né? Ninguém quer perder, na verdade, mas a Ilhabela vai conseguir sobreviver de qualquer forma, porque ela tem essa vocação turística, ela tem os aspectos naturais. Talvez a administração pública ela vai ter que se reinventar. E se inventar é pensar em transparência, em tecnologia, em capacidade técnica, e aí ela vai ter que discutir qualquer ação que ela for tomar, ela vai ter que discutir isso, para ela tomar essa decisão assertiva. E hoje, como tem muito dinheiro, e o passado também, ele fala assim, eu quero isso, e compra, né? Como vamos dizer assim, um menino mimado que tem dinheiro para comprar o seu brinquedo. Ele não discute qual que é o melhor brinquedo, qual vai ser a implementação. Então, perdendo, vai voltar às origens, que é a origem da política pública, é discutir transparência para depois você fazer a compra, para depois você implantar a infraestrutura, para depois você comprar uma tecnologia. Então, é isso que a gente preza. A gente está fazendo umas leis nesse sentido, para pegar o poder público, o gestor, e de novo conversar com a sociedade. Ele quer que faça intervenção, mas vamos conversar com a sociedade. Então, obrigado eu vou tenho que sair. Obrigado, prefeito, pelo convite, Cacá.
Sampaio. Essa discussão é longa, mas queria deixar meu muito obrigado e bom dia aos ouvintes da rádio. Aproveito e te convido amanhã para participar conosco desse debate importantíssimo, repito, os nossos debatedores. Ex-prefeito sebastianense Luizinho Faria estará aqui conosco, secretário de Finanças de Ilhabela, Thiago Correia, também conhecido por Bibigão, e o nosso vereador Anísio Oliveira. Então, por favor, esteja conosco amanhã, participe. Se você estiver passando aqui pela Isabel das 10 da manhã, quiser entrar e participar com a gente também pessoalmente, fique à vontade, estamos juntos. Afinal, o importante, Luizinho, é o debate, é a gente trazer aqui ao público a figura do executivo, a figura do legislativo e também a sociedade civil organizada, para que juntos consigamos buscar soluções para os problemas que nós estamos enfrentando. Cacá, obrigado, tô indo. Beijo, mãe, beijo, Nani. Tchau, Luizinho, um abraço. Antes de eu chamar o prefeito Felipe Augusto, tem um recado importante para ele. Aliás, tem muitos recados aqui, eu vou tentar lê-los no final do programa, senão a gente não vai conseguir entrevistar o prefeito. Peço para o Sampaio sentar-se aqui na minha frente. Mas tem um recado importante aqui da primeira-dama de São Sebastião, dona Michele, a dona da pensão. Ela diz: parabéns, amor. Muitos criticam, mas sua dedicação e responsabilidade na gestão da nossa cidade é evidente. São Sebastião está renovada. Estamos trabalhando muito desde o primeiro dia e vamos continuar trabalhando muito. Siga na sua missão de promover a justiça social. Amém. Prefeito, como São Sebastião espera e, no seu ponto de vista, o que pode acontecer com a cidade após o julgamento dessa liminar no Supremo Tribunal Federal que reza a respeito dos royalties? Olha, Cacá, a situação ela inspira cuidados, e muitos cuidados. Nós temos que ter aqui a consciência de que os recursos oriundos dos royalties do petróleo ou ainda, enfim, dessas ações, desses investimentos petrolíferos que são feitos aqui na nossa região, eles são findáveis, ou seja, eles vão acabar. Os municípios têm que se organizar e se programar para que um dia esses recursos sejam encerrados. O que está sendo discutido hoje é a nova lei que foi sancionada, promulgada em 2012, e a partir desta lei, com recurso do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu em caráter liminar parcialmente o bloqueio desta lei. Então essa lei ela não pôde ser aplicada na sua totalidade. Com isso, criou-se um abismo, na verdade a liminar dela foi muito favorável a nós, mas criou-se um abismo nessa discussão que perdura até hoje. Veja só, 2012, nós estamos em 2019, quase 20. Né? Então é uma lei maluca que redistribui os royalties de petróleo para todas as cidades do Brasil. Então a perda não é nem de 2/3, chega a quase 80%, ela chega quase na sua totalidade. O que aconteceu na história do país? Hoje cerca de 30 municípios têm estruturas que favorecem a produção, o beneficiamento, o transporte, né, o desembarque, o embarque, o transbordo da indústria do óleo. Com essa lei, esses 30 municípios tiveram que dividir os benefícios com mais 150 municípios. Portanto, os royalties hoje já são divididos com 180 municípios. Municípios que estão completamente distantes da questão do óleo, ou seja, não sofrem impactação como a nossa região sofre. Com a aplicação dessa lei, e aí no dia 20 de novembro o Supremo decide ou não pela aplicação total da lei, nós queremos que ela seja declarada inconstitucional. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, está pressionando para que ela seja considerada constitucional e que a aplicabilidade seja imediata. Com isso, imagina você, se a liminar for derrubada no dia 20 e a lei for aplicada na sua integralidade, nós teremos em 2019, ainda portanto no dia 21 de novembro, a execução imediata da lei. Ou seja, nós vamos perder os royalties porque teremos que dividir não mais com 180 municípios, mas com 5.500 e tantos municípios, ou seja, com o Brasil inteiro. O que é uma, desculpa a expressão, uma idiotice, porque vai todo mundo receber um pouco de nada. Se você pegar o valor total dos royalties,
e dividir por 5.500 municípios, dá um pouquinho, não dá quase nada. Então é irrelevante em orçamentos de 5.500 municípios. Os royalties foram criados para fazer a compensação dos impactos negativos dessa indústria na nossa região e nas outras cidades. Por isso que você tem os royalties. Você tem que pegar esse recurso e aplicar, investir, para que você tenha bons produtos e serviços e você tenha aí condições de atender em casos de necessidade, como derramamento de óleo, como explosão de tanque, ou de pipeline, ou de oleoduto, enfim. Então você tem que ter esses royalties para compensar esses municípios que estão sendo impactados. Pega a cidade de São Sebastião. Nós temos o maior terminal de óleo da América Latina. Nós temos o maior parque de tancagem do Brasil. A maior quantidade de tanques Maracanãs fica aqui, não tem nenhum outro lugar. A partir do canal de São Sebastião, aqui em Ilhabela, abastece as 4 principais, o terminal abastece as 4 principais refinarias do Brasil. Portanto, mais de 60% do óleo nacional passa por aqui. O que nós temos que dividir com o interior de Minas Gerais, que não tem nenhum impacto com essa história? Ou com o interior de Goiás, ou com as cidades da Bahia, enfim, não tem nada a ver. Então é uma lei completamente ridícula, aprovada em 2012. Esdrúxula. Então assim, hoje nós temos que ter aí a consciência de que pode sim quebrar os municípios. A Prefeitura do Rio de Janeiro já deu uma declaração, o Governo do Estado do Rio de Janeiro já deu uma declaração. Cidades como Vitória, Rio de Janeiro, elas entram a bancarrota. O Rio de Janeiro literalmente quebra. Macaé já está sentindo os efeitos dessa redução das operações de óleo na bacia de Campos, e a cidade, que era uma das mais ricas do Brasil, literalmente quebrou, foi à falência. Então você tem hoje mais de 70% da população abaixo da linha da pobreza. É um caos total. Campo dos Goitacazes e outras cidades ali na região. Portanto, essa quebra ela é iminente, porque você vem com esses recursos compondo orçamentos municipais Brasil afora. Hoje, 180 municípios. Ilhabela tem uma vantagem, porque tem um lastro maior financeiro, tem condições, tem um fundo soberano que foi criado, mas precisa ter a coerência de que, eu não vou ficar aqui dando pitaco no município vizinho, mas você tem um fundo criado, você tem que abastecer esse fundo prevendo futuro. Eu queria ter condições hoje de criar um fundo como esse em São Sebastião, tendo sobra financeira. Nós não temos. A gente tem déficit lá, há muitos anos a gente tem déficit. Eu estou controlando esse déficit, reduzindo cada dia mais, mas o fato é, administrações anteriores promoveram quebra-quebra dos municípios, não só São Sebastião, mas diversos outros que recebem os royalties. Então tem que ter pé no chão, tem que ter essa coerência e a responsabilidade de aplicar de forma coerente, né, esses recursos. Portanto, dia 20 de novembro, eu já estive pessoalmente com o ministro Toffoli, despachamos esse tema com ele, inclusive o Tiago, e na época o prefeito Márcio Tenório também nos acompanhou, nós fomos lá conversar com o ministro, e eu despachei esse tema com ele, dizendo o seguinte: ministro, queremos que seja declarada a inconstitucionalidade desta lei. O governador João Dória está articulando também nesse sentido, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador do Espírito Santo, o prefeito de Vitória do Espírito Santo. E por que eu cito muito essas cidades? Porque a condição de recebíveis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo é idêntica à nossa. Portanto, a gente está na mesma esteira. O que for bom para essas cidades é bom para nós. Então nós estamos aí nessa esteira, torcendo pela declaração de inconstitucionalidade da lei. Agora, é fato, como bem citou aqui o ex-vereador Sampaio, de que São Sebastião hoje já vem sofrendo perdas. Portanto, a gente já está convivendo com essa dificuldade. Um terminal deste tamanho, como eu falei, o maior da América Latina, recolheu aos cofres municipais agora na segunda-feira, caiu segunda-feira os royalties, 8,8 milhões de reais. Portanto, a queda é assustadora, era 70, 80 milhões por mês, e não é mais isso. Nós caímos aí 90%, e agora a gente tem uma queda prevista de mais 30% nesses repasses. Só que olha que maluquice que aconteceu. O maior terminal de óleo da América Latina, que fica no estado de São Paulo, fica na nossa região, não negocia óleo. Mas daí, prefeito, o que isso tem a ver? A partir do momento que o terminal ele negocia óleo, você incrementa o orçamento. Aqui param 4 petroleiros. Quem é que está negociando óleo hoje pela Petrobras? Fazendo a parte comercial.
Angra dos Reis, que é um terminal muito menor, pequenininho, mas pela pressão política, a Petrobras transferiu para lá todas as negociações. Portanto, essa área comercial que atua lá, ela favorece os municípios porque gera mais receita de royalties e dos repasses, né, pelas participações especiais. Então, São Paulo está perdendo, já está perdendo há muito tempo com isso, perde receita, perde recebíveis, e quem perde é a população na ponta da linha, porque não consegue mais receber produtos e serviços dos governos. Então eu tenho conversado muito com a equipe técnica do governo do estado, porque a gente precisa rever isso, Cacá. É uma situação completamente esdrúxula, como você usou bem aí a palavra. Vamos ver o seguinte, hoje a operação comercial é no Rio de Janeiro, na Angra dos Reis. A operação de chip-to-chip é em Angra dos Reis. Mas por quê? Porque a CETESB aqui levou anos para aprovar a operação chip-to-chip, que é uma operação completamente comum em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil não. O Brasil é um país à parte, né? Existe o planeta Terra e existe o Brasil. Então é uma loucura que está acontecendo. O Brasil conseguiu transformar o Uruguai, que produz picanha e doce de leite, em um dos 10 maiores exportadores de óleo dessa década. Como? Todas as operações chip-to-chip da Petrobras eram transferidas para o Uruguai porque a legislação lá permitia. Portanto, o governo uruguaio recebeu uma fortuna em petrodólares, porque o Brasil não teve a capacidade de licenciar uma operação comum em qualquer lugar do mundo. Então nós temos que repensar o Brasil, repensar as questões fazendárias, repensar as questões dos royalties, mas não com essas leis que se tornam verdadeiras aberrações como essa, que vai ser discutida agora pelo Supremo, no dia 20 de novembro, e que eu torço, aliás, não só eu, mas todos nós estamos torcendo para que essa lei seja declarada inconstitucional e evite quebra aí de pelo menos 30 municípios. Amém. Quando se fala em CETESB, aqui nessa parte, a gente conhece bem o problema da CETESB. Foram décadas que a gente não conseguiu licenciar as obras do nosso meio ambiente, né? Agora esperemos que com esse novo plano de meio ambiente que o Mackenzie fez para Ilhabela, a gente consiga, junto à CETESB, agilidade para que a gente consiga finalmente ter uma água encanada na casa das pessoas e também rede de esgoto. Aliás, São Sebastião fechou já contrato com a Sabesp, coisa que a gente ainda não fez, ainda vamos fazer o chamamento da empresa, mas São Sebastião está na nossa frente e já fechou. E em quantos anos mais ou menos, prefeito, você acredita que São Sebastião vai conseguir universalizar água encanada e esgoto? 16 anos. Essa programação é o que está no contrato da Sabesp. Aliás, eu queria deixar aqui um recado muito importante. Não é o fato de você ter um caixa cheio de dinheiro que você vai optar por fazer a licitação para a empresa privada. Hoje as empresas que fazem os sistemas de água e esgoto no Brasil estão todas praticamente quebradas. Aliás, todas as empresas de grande porte do nosso país quebraram. Eu tomei a decisão em São Sebastião de não fazer a licitação, de não jogar para a iniciativa privada, fazer a assinatura de contrato com a Sabesp, tendo em vista que é uma empresa de economia mista, uma empresa do governo do Estado de São Paulo, para que a gente pudesse ter celeridade. A grande discussão Prefeitura e Sabesp era em relação ao tempo que tudo isso ia acontecer, que é a pergunta que você acabou de fazer. Estavam previstos 30 anos de investimentos. O que nós conseguimos lá, Sampaio? A redução para 16 anos. Em alguns bairros, como por exemplo Maresias, que a falta de saneamento é gritante. Imagina um bairro como Maresias, não tem água tratada, não tem coleta de esgoto. Camburi não tem água tratada em nenhum lugar, é tudo captação. Então nós conseguimos, em bairros e núcleos que necessitavam de ações emergenciais, como esses que eu citei, entre outros, Itatinga, alguns rincões ali da Costa Norte, como Chico Soldado, algumas as franjas do nosso município, nós conseguimos a redução desses prazos para 4 anos. E a Sabesp já licitou alguns serviços e está licitando ainda a construção das estações de tratamento de efluentes, que são as maiores obras, os maiores investimentos. Então nós ganhamos aí em qualidade de serviço, nós vamos já iniciar, já iniciaram as obras, já estão licitando as maiores, e nós temos uma previsão bastante reduzida, que era de 30, como eu falei, para alguns casos, caiu para 4 anos. Então, água e esgoto em São Sebastião já é uma realidade, é um tema que já não se discute mais. Acabou, essa pauta está vencida e agora vem os resultados. O que cabe à Prefeitura é cobrar a aplicação desses recursos. E um detalhe importante, no contrato nós deixamos claro o seguinte,
onde o pavimento já está feito e a Sabesp for perfurar, for rasgar aquele pavimento para instalar a rede, ela tem por obrigação que refazer aquilo sob pena de multa diária. Ponto 2. 4% do valor total desse contrato a gente reverte em recursos que serão aplicados na regularização fundiária. Portanto, chega água e esgoto, a gente regulariza os núcleos irregulares, a prefeitura entra com a questão urbanística e, na sequência, água e esgoto, mais iluminação, tudo sendo resolvido. Então já está encaixado. O investimento total, 611 milhões de reais. A cidade só ganhou com isso. E olha que essa discussão permeou diversas gestões anteriores que relegaram. Ah, vamos ver, vamos pensar, vamos trazer iniciativa privada, não vamos, tal. Fato é, você não consegue hoje pôr uma licitação de pé para trazer iniciativa privada porque o mercado está quebrado. Então você fica sujeito a riscos e pior, essas empresas ainda têm que se socorrer de financiamentos externos, inclusive, para poder condições, ter caixa de investir na cidade. Então lá, nós já tomamos a decisão, o saneamento já é realidade e agora é cobrar a Sabesp na execução dos prazos. Você tocou num ponto muito importante, prefeito, né? A regularização fundiária. Nós sabemos que nas últimas décadas, infelizmente, a ocupação desordenada, tanto em Ilhabela quanto em São Sebastião, nas 4 cidades do litoral norte, acabaram se tornando um câncer para as nossas cidades, né? E as metástases estão aí. Bandeiras vermelhas nas praias, porque muitas casas acabam despejando seu esgoto, sua fossa diretamente numa... Isso quando tem fossa, né? Diretamente na cachoeira, no riacho, enfim. Os problemas gerados pela ocupação desordenada são realmente gritantes. O Sampaio, enquanto vereador, foi um dos poucos que se atentaram a esse problema. O vereador Luizinho acabou de apresentar uma série de projetos de lei importantíssimos para Ilhabela, desde a entrega de material de construção apenas para residências que possuem alvará ou habite-se, o controle da entrega de material de construção dos caminhões também na mesma situação, enfim, precisamos tomar coragem e realmente deixar o assistencialismo de lado, enfiar o dedo na ferida e resolver esse problema. Aqui em Ilhabela, o ex-prefeito Márcio Tenório começou a resolver isso daí. Estamos com um projeto muito bacana de regulação fundiária já nos dutos, e em São Sebastião eu tenho acompanhado, né? Nós que damos notícia todos os dias aqui, agradeço muito a Bia, diretora de comunicação, que sempre nos manda as notícias de São Sebastião. A gente vê também que vocês estão acelerando muito este tema. Gostaria que o senhor falasse da importância da regularização e o que pode acontecer com as casas, né, que hoje estão construídas em áreas de risco, em áreas de APP, enfim, casas que terão que ser regularizadas. Olha, Cacá, nós moramos numa região, moramos em cidades que as pessoas escolheram para passar férias e outras escolheram para transferir aqui a sua moradia, criar a sua família, enfim. Nós temos aí uma situação muito interessante, porque os nossos produtos, os nossos serviços, eles são de qualidade. Então você pega aí educação, né? Hoje São Sebastião está investindo cerca de 200 milhões de reais por ano em educação. Então, novo material pedagógico, novo uniforme, alimentação escolar de qualidade, tudo isso com muito cuidado na hora de licitar, baixo preço, mas uma conferência constante sobre a realização desse serviço. Você pega todas as escolas que estão recebendo televisão nova, aparelho de som novo, os kits esportivos novos, estou com 30% da rede física das escolas recebendo reformas, estão construindo creche, construindo ginásio. Você pega tudo isso, vira referência. Referência para quem? Para quem está buscando uma educação de qualidade. Você vai ter aí a questão da saúde. Hospital de Boiçucanga em construção, unidade de saúde em reforma, não falta medicamento, vira referência, as pessoas se transferem, vêm morar aqui também, buscar uma saúde de qualidade. Agora com o hospital regional, que foi iniciado pelo governador Geraldo Alckmin e vai ser entregue pelo governador João Dória. Então o hospital regional que vai atender as 4 cidades, com oncologia, neurologia, pediatria, UTI de alta complexidade, enfim, tudo isso vira o quê? Referência para que as pessoas procurem uma saúde de alta complexidade também e se transferem para cá. Inclusive a odontologia de vocês recebeu novamente o prêmio de melhor do estado, né? Melhor do estado pelo 2º ano consecutivo, com uma larga vantagem em relação ao 2º colocado, já é a melhor do Brasil e agora disputa o bicampeonato. Então
Então, quando você começa a virar referência, e aí vira referência econômica, as pessoas vêm, pessoas de baixa renda ou sem formação, falam, não, poxa, eu quero trabalhar de caseiro, jardineiro. Tem uma oferta de empregos ampla. Então, o que aconteceu? Nós viramos destino de fluxo migratório constante. Nossa região cresce cerca de 6% ao ano. Isso nunca foi organizado pelo poder público no passado. Pega aí 15 anos para trás, nunca ninguém organizou. E aí ficou a luta do Sampaio, que já está aqui concordando comigo. Ninguém organizou isso. Hoje nós temos uma bomba. Que bomba é essa? As pessoas moram em locais de risco, em locais de forma irregular, em áreas de proteção permanente, áreas de proteção ambiental. As pessoas não têm acesso à água, não têm acesso à rede de energia, não têm pavimentação. Então esses núcleos que compõem o chamado ocupação desordenada, né, a desorganização do espaço urbano, esses núcleos foram crescendo, e os problemas vieram. Só que as pessoas continuam buscando as referências que eu citei aqui, saúde, educação, emprego, continuam vindo e continuam ocupando esses espaços. As pessoas acabam se condicionando a viver nesses espaços pelo baixo custo. Só que a qualidade de vida desaba. Nem cadê na Casas Bahia eles podem fazer, porque não consegue, não tem comprovante de residência. Então as pessoas acabam se condicionando a isso e fica uma conta gigantesca para o poder público. Só que os efeitos colaterais são gigantescos. Os córregos e lençóis freáticos começam a ser contaminados, as crianças começam a ser acometidas de doenças provenientes da falta de infraestrutura de saneamento básico. Você começa a ter uma queda na qualidade de vida e um encarecimento do serviço público. Ou seja, é uma roda negativa. Então você tem referências que atraem, você não consegue dar suporte. E eu estava comentando agora com o vereador Luizinho que nós temos uma situação aí complicadíssima, porque as nossas cidades, Ilhabela e São Sebastião, são pontos fora da curva, né? Nós temos ainda recursos extras, outras cidades não têm isso. Não há obras no ritmo que tem em São Sebastião. Pode procurar no estado do interior de São Paulo, pode procurar no interior do Rio de Janeiro ou no litoral, pode procurar em Paraná, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai para a Bahia, para Minas Gerais, pode procurar. Não há investimentos no ritmo que nós estamos fazendo em nenhuma cidade. São pouquíssimas cidades que continuam avançando, pouquíssimas. E mesmo assim, você tem uma reclamação constante. Poxa, aqui não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. Procure outra cidade para ver se tem. Procura essa referência. Não está acontecendo. Nós estamos hoje com 5 creches em construção, 4 ginásios poliesportivos, um programa de pavimentação forte na Costa Sul, mais os mutirões, 115 mutirões em andamento. Nós temos aí os investimentos na recuperação dos prédios escolares. Então tudo isso vai agregando valor, mas o cidadão hoje está morando com dificuldade. Então esses efeitos colaterais da falta de organização dos espaços urbanos, ele é terrível, e a gente está vivenciando isso na pele. Isso é terrível. Mas hoje o que nós temos que ter, Cacá, é a missão e a coerência de reorganizar tudo isso. E a regularização fundiária é o grande instrumento para essa reordenação do espaço urbano. Porque, na verdade, você vai fazer a recomposição urbanística, ou seja, pavimentar, fazer a calçada, a drenagem, entrar com água, esgoto, entrar com energia elétrica, e aí você consegue legitimar aquela história da posse, transformando ela em matrícula. Ah, então eu vou tomar posse de um terreno e vou ganhar matrícula? Não. Nós estamos arrumando os espaços já consolidados, organizando a vida das pessoas, fazendo justiça social, e aí sim, partindo para a dita regularização fundiária. Ilhabela está dando um exemplo, São Sebastião está se organizando, o Caraguá está avançando, o Ubatuba está avançando, graças a uma lei nova que foi promulgada, foi aplicada a partir do fim do governo do Michel Temer e agora no início do governo do Jair Bolsonaro. Então hoje a gente tem esse instrumento de regularização fundiária. São Sebastião já iniciou a entrega da titulação, por exemplo, no Chico Soldado, lá no espaço, ali na Machado de Assis, do lado do espaço Garuçá, também a gente já está iniciando a regularização fundiária. A regularização fundiária de Maresias, já foram mais de 300 títulos entregues e agora mais 200 programados. Em Juqueí a gente já está organizando. Então, regularização fundiária é um contexto de ações. Não é só a emissão do documento de matrícula.
Ela vem com toda essa organização da questão urbanística desses núcleos irregulares, mas que hoje já são consolidados. Perfeito. Eu queria que o senhor fizesse alguns comentários. Não dá para ler todos os comentários, muito comentário que está entrando. Depois para o senhor, prefeito, quando tiver um tempinho, se puder dar uma lida, responder alguns comentários, enfim. A grande dúvida das pessoas a respeito da regularização é o seguinte: poxa, mas a gente vai dar incentivo para invasor. O cara invadiu, vai ganhar título. Como fica isso, né? A legalidade da regularização face às pessoas que acabaram transgredindo a lei e invadindo um terreno, por exemplo? Olha, precisa deixar muito claro, primeiro, as fiscalizações dos municípios nesses núcleos, elas são constantes. São Sebastião ela é constante. Mas nós temos que deixar muito claro que órgãos de fiscalização e controle, CETESB, SABESP, o Ministério Público, enfim, esses órgãos prestadores de serviços também, enfim, todos têm acompanhado o crescimento desses núcleos por imagens de satélite. E você não precisa ser nenhum expert, tampouco contratar a NASA. Entra aí no teu Google Earth aí que você já vai ver quem cresceu ou deixou de crescer, o bairro que o cara construiu um telhado a mais ou não. As fotos são atualizadas diariamente. Então, a regra estabeleceu limites e datas para que esses núcleos pudessem ser regularizados. Tendo, então, esses critérios legais, hoje o chamado espertalhão, eu vou lá tomar posse, lá vou grilar o terreno e vou construir e dizer que já estava aqui há muito tempo. Esse vai dançar. Aliás, nós estamos vendo diversos casos de pessoas que quiseram se aproveitar, construir a casa, dizer que já era uma construção antiga, e tiveram suas casas demolidas por ordem judicial. Portanto, não há mais espaço para o espertalhão. Tudo isso é monitorado via satélite. Então, construiu uma varanda, criou um novo prédiozinho, uma nova casinha, ampliou a sua casa de forma irregular, está um puxadinho. Está tudo sendo registrado. Nesse momento, nós estamos conversando, o satélite está passando aqui em cima e fotografando. Então, nós temos que ter essa atenção e não há mais espaço para esses espertalhões. Isso é importante. O Cláudio Nogueira que tocou nesse assunto aqui já está respondido. Claro, também é uma dúvida que acho que todo mundo tem nessa Sampaio. Ninguém aqui é a favor da ilegalidade, a gente quer as coisas trabalhando direito. Mas também não tem como. Coisas que já estão aí feitas há décadas, né? E se você for começar a querer demolir tudo, pelo amor de Deus, o problema social que viria seria gigantesco. Então tem que ter um bom senso acima de tudo, né, vereador? É um passivo, como você disse, desde a minha época de vereador, prefeito, a gente já tinha esse passivo aqui imenso, né? Praticamente, quando eu cheguei na vereança, tinham 3 núcleos de ocupação desordenada, né? E hoje, o passivo que ficou Ilhabela, né? Se vendeu tanto Ilhabela, nós deixamos exatamente isso acontecer. Hoje nós temos praticamente 17. Então, o senhor veja o tamanho do problema social, né? Que nós temos para enfrentar. E o senhor foi muito pródigo quando o senhor disse aí, ninguém está privilegiando invasor, nem pode, né? Tanto que não pode que o nosso município tem uma série de demolições a serem executadas, todo mundo sabe disso. Quer dizer, o município não está passando a mão na cabeça de invasor, de que é tratado, lógico, são pessoas com necessidade, na medida do possível a gente tem que assistir, e o senhor faz isso, como o Ilhabela também faz, mas ninguém está propondo que invada a terra que você vai ser assistido. Isso eu acho que não acontece aqui, não acontece em São Sebastião, mas foi um passivo que deixaram imenso, né? Deixaram esse passivo para essas administrações, isso tem que ser cuidado. Em Ilhabela já existe um TAC assinado, né? Tenho certeza que a prefeita Gracinha já vai colocar isso em prática, vai começar a cumprir, e eu acho que a gente vai conseguir resolver sim, num tempo bastante curto até, é possível se fazer muita coisa. Ilhabela está num caminho bom, a gente vê que o prefeito Felipe Augusto em São Sebastião está trabalhando isso com afinco também, e eu acho que é por aí, prefeito, a gente tem que trabalhar regionalmente essas coisas, porque esse crescimento ao nível que o senhor mesmo disse, é impossível, não existe lugar, né, com um tamanho de crescimento como tem as nossas cidades. É preocupante, inclusive. Eu fui taxado muitas vezes, prefeito, como vereador elitista, né? E o Cacá lembra disso, porque eu já pregava isso na minha época de vereança, que isso seria um problema, porque é impossível você criar escola, rede de saúde, todas essas coisas para atender tanta gente,
né? Sem falar na programação, quer dizer, no final do ano, os vereadores fazem a sua LOA, o prefeito assina, belezinha. Só que você destinou, vamos supor, um número hipotético, tá? Vamos supor, R$1 milhão para saúde. Então você sabe que você tem aquele 1 milhão para gastar para tantas pessoas. Só que como aqui o crescimento é gigantesco e é muito maior e totalmente fora de contexto nacional, no meio do ano já ultrapassou o número daquelas pessoas que você tinha planejado. Isso também acontece com a educação, no caso de creches, escolas. Ou seja, você destinou uma verba, aquela verba acabou porque cresceu o número de pessoas, e aí, como é que fica? Como é que um prefeito consegue planejar sem ter realmente, de fato, o número certo das pessoas que vão utilizar aquele recurso, aquele dinheiro destinado a isso. É complicado demais. É aí que gera essa insatisfação da maioria das pessoas dizerem, né, que o governo não está fazendo nada. Ele faz o máximo que pode, sem dúvida alguma, a gente sabe disso, mas você não consegue atender esse tamanho de demanda reprimida, né, diga-se de passagem. Porque não é o que está acontecendo agora, né? E vai aumentar, seu pai, porque eu volto a dizer, nós somos referência em saúde, somos referência em educação, somos referência em turismo, somos referência em geração de emprego. Isso vai aumentar o fluxo. Nós estamos crescendo, Cacá, hoje, a taxas chinesas. Você imagina que a China crescia 9% ao ano, a nossa região cresce 6%. Não há crescimento igual, não há números iguais no estado de São Paulo. Então o fluxo migratório é muito forte. Ah, mas a prefeitura não está trabalhando. Está sim, tanto está trabalhando que continua vindo gente para cá, atrás de serviços de qualidade. Se tivesse ruim, então, por que você trocou de cidade? Por que você veio para cá? Por que o ônibus continua vindo para cá carregado de gente? A cada 15 dias chega um ônibus com os novos moradores. Então hoje, quanto mais serviço de qualidade, é o chamado desequilíbrio. Quanto mais serviços de qualidade, mais a gente vai favorecer o fluxo. E está desequilibrado. O estado de São Paulo desequilibra o Brasil. O Brasil não avançou. Pega o seu carro, pega um ônibus e atravessa qualquer divisa, qualquer uma. Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, atravessa. Vocês vão sentir a diferença ao atravessar a divisa. Você já percebe na primeira cidade. No asfalto, né? No asfalto, na condição de vida, na escola. Então, olha só, hoje você pega, eu vejo as pessoas reclamando, por exemplo, da questão do uniforme. Nós iniciamos a entrega dos uniformes agora. Ah, mas atrasou, que vergonha, que absurdo e tal. Procura outra cidade, ver se tem uniforme na rede escolar. O nosso uniforme é melhor do que a rede paga. Hoje nós damos uniforme gratuito, meia, tênis, calça, sainha para as meninas, agasalho. Quais são as cidades que estão fazendo isso? Olha, pega qualquer um aqui do interior, aí do Mato Grosso, vai lá e olha. Vai para o interior da Bahia, olha como está fazendo isso. Então a gente está acostumado a reclamar, a xingar, mas são poucos que estão acostumados a vir aqui, enfrentar, trabalhar e fazer a coisa acontecer. Então a nossa missão é essa. Não é só discutir, é fazer acontecer. Não é só xingar, é fazer acontecer. Você fez pela sua cidade? Você fez pela tua casa? Você cuidou da fachada do teu imóvel? Você documentou o seu imóvel? Juntou a documentação? Foi no cartório? Como é que é isso? Então hoje o brasileiro precisa se repensar, Cacá. Nós estamos ficando um povo amargurado, isso não é bom. Aquela alegria de viver, aquela alegria de receber, o brasileiro já não tem mais. Eu tive uma reunião recentemente agora, uma das maiores empresas de cruzeiros marítimos. São Sebastião está discutindo a questão do home port, porque é pensar o futuro. Você tem um porto de embarque e desembarque, gera renda, você se torna o hub do litoral paulista, você tem uma série de fatores que agregam valor. E agrega valor para a nossa região. Eu tive uma das reuniões, foi com um desses operadores, vou até citar o nome, foi com a Royal Caribbean, né? Dizendo o seguinte, olha, a gente quer reestruturar as operações brasileiras, mas nós estamos com uma série de dificuldades. Isso aconteceu em Brasília, essa reunião foi em Brasília, foi promovida pelo Ministério do Turismo, e a Royal Caribbean trouxe uns números que nos assustaram, não só a mim, não, aos outros prefeitos que estavam lá, ao ministro, todo mundo tomou um susto. O pior receptivo turístico do mundo é o do brasileiro. E nós tínhamos aquela fama de ser um povo alegre, um povo recebedor, e perdemos isso. A Royal Caribbean mostrou o relatório que é de assustar. E como é que eles fazem essa aferição? Em entrevistas, em pesquisas com os passageiros.
O pior lugar considerado aí foi o Nordeste brasileiro. Salvador, então, terrível. Então você vê mas a alegria do povo baiano, aquela alegria em receber, em tratar bem o turista, o cara do navio, ele negativou o receptivo turístico brasileiro. Então isso está demonstrando toda essa amargura, esse país dividido, esse país que está indo para as ruas brigar todo final de semana. Vamos para a rua bater boca, vamos para a rua discutir. Pelo amor de Deus, está hora de construir um país. Ah, mas está tudo errado. Tá bom, mas o que cada um está fazendo para deixar tudo certo? Então essa acho que é a grande missão de quem está assumindo o poder, quem está no mandato, tem que pensar com parcimônia e olhar para frente, não dá mais para olhar para o umbigo. O Brasil é um país grande, merece desenvolver e nós temos que nos orgulhar das nossas cores verde e amarelo e honrar a pátria e trabalhar por melhor. Prefeito, cada dia que passa, chega um ônibus, ou seja, a população cresce em São Sebastião. A prefeitura tem por obrigação prestar vários serviços para a população. E para isso é necessário material humano, é necessário funcionário público, ou funcionário de carreira, ou funcionário comissionado. Aqui em Ilhabela, nós estamos passando um problema muito, mas muito grave, porque há alguns meses atrás o Ministério Público extinguiu os cargos de comissão. Hoje, para você ter ideia, para se tirar um alvará, que você tiraria em um mês, demora 5 meses, 6 meses. Por quê? Porque você não tem mais cargo de chefia, não tem mais cargo de chefe de departamento, enfim. A coisa está muito complicada, muito complicada. E nós estamos aí com a nossa reforma administrativa atravancada entre executivo e legislativo. Eles não conseguem se entender e com isso quem sofre é a população. Essa semana houve aí um julgamento onde a justiça determinou a extinção, acho que de 300 cargos, se eu não me engano, na prefeitura de São Sebastião. Li também que o senhor pretende, com isso, obviamente, fazer uma nova reforma administrativa. Mas, enfim, eu gostaria de saber do senhor como trabalhar para tantas pessoas sem funcionário público, com menos funcionários públicos, se é possível. E o que esses cargos, né, as pessoas que estão nesses cargos, que estão trabalhando, sabe, Sampaio, eu acho impressionante. Quem não está lá e gostaria de estar, xinga, grita, reclama do funcionário comissionado. Eu mesmo conheço vários funcionários comissionados. O exemplo do Marcos Herbeto, aqui de Ilhabela, da Defesa Civil, a falta que esse cara faz lá dentro. Porque, é claro, em todo lugar do mundo tem os bons e os ruins. Dos funcionários comissionados é uma coisa. Tem cara que é meio esquisito, tem cara que trabalha de verdade. Mas os que trabalham menos é uma minoria. É muito pouco isso. Você não pode querer generalizar. Aí eu pergunto, prefeito, como você vai se virar sem os cargos comissionados na sua administração? Olha só, primeiro que nós somos agora obrigados a realizar a reforma administrativa. Essa decisão que pegou o município de São Sebastião, pegou mais de 30 municípios essa semana. Então não é exclusividade de São Sebastião, Ilhabela. Bertioga, Ilhabela, Mongaguá, Itanhaém, Registro. Isso é uma loucura que está acontecendo no estado de São Paulo e no Brasil. Primeiro que é o seguinte, eu sou prefeito, fui eleito para isso. Se eu vou gastar X com educação, X com saúde, eu já tenho essas despesas obrigatórias estabelecidas na Constituição. A minha responsabilidade é cumprir a lei fiscal. Ou seja, chegar ao fim do ano com um déficit menor possível, aplicando os recursos de forma coerente, respeitando os valores e os limites de folha de pagamento. Então eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal que está me acompanhando. Segundo, se eu gastar com folha de pagamento, eu não gasto com obra. Se eu gastar com salário, eu não gasto com pavimentação. A conta é simples. Se eu não fizer pavimentação, se eu não fizer obra, se eu não fizer creche, se eu não fizer escola, se eu não arrumar a rede de saúde, hospital, eu vou ser o pior prefeito. Então eu tenho que partir de uma responsabilidade e uma coerência que o mandato tem que ser equilibrado. Pois bem, quando você assume o governo, você tem a opção de fazer a reforma administrativa, extinguir cargos, criar secretaria, criar serviços, criar produtos que possam atender o cidadão. Pois bem, nós fizemos uma reforma. Eu reduzi em 30% o custo dessa reforma, salarialmente, em alguns casos, chegamos a 50% de redução, enxuguei a máquina, criamos uma Secretaria da Defesa da Pessoa Deficiente, criamos uma
uma diretoria de fiscalização ambiental que não existia, criamos um departamento, uma diretoria odontológica que não existia, então a gente foi organizando, colocamos a máquina para andar. Aí vai lá, quem está descontente faz a denúncia, o Ministério Público acata, vem então uma ação. Bom, a ação vai para o juízo, é decidido, tem que extinguir tudo. Ah, é inconstitucional, vai para o TJ, é inconstitucional. Ótimo, beleza. Ilhabela ficou sem defesa civil no meio do verão. Sim. Ilhabela ficou sem departamento de trânsito no meio do verão. Isso aconteceu em mais de 50 municípios no estado de São Paulo. Bertioga, aqui do lado, ficou sem funcionário do dia para a noite. Fizemos um concurso público. Mais uma ação. Vai lá, interrompe tudo, bloqueia o concurso público. Bom, eu não consigo comissionar, não consigo concursar. Aí vem uma decisão judicial que eu tenho que abrir um processo seletivo. Então por que bloqueou o concurso? Por que eu vou fazer um concurso seletivo se eu tinha um concurso público para efetivar? Isso tudo vai prejudicando o serviço prestado. Bom, o Tribunal de Justiça determinou, e aí nós vamos acatar, obviamente, porque decisão judicial se acata, e ninguém é louco de falar o contrário, então acata-se, vamos cumprir o que foi determinado, é óbvio, senão nós vamos sofrer sanções piores, multa, prisão, não sei o quê, blá, 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 o negócio vai piorando. Então vamos acatar. Vamos agora fazer uma nova reforma administrativa. A reforma administrativa não depende do prefeito, tem que ser encaminhada para a Câmara, tem que ser aprovada. Você tem que sentar lá com o Legislativo, você tem que convencer o Legislativo, aí vem a discussão política, aí vem a discussão da população. Está querendo cargo, está querendo alegria. Pô, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é uma bobagem, a gente reduziu tudo para poder investir. Eu consigo hoje investir no município porque eu reduzi. Agora, nós temos que falar as verdades. Tem uma lei, todo município tem uma lei que permite a incorporação de salário. Então você pega o salário dos funcionários, não é o do comissionado que arrebenta a prefeitura, pelo contrário. O comissionado é a melhor opção porque você tem a opção de mandar o cara embora. Não trabalhou? Tchau, amigo. Mas é aparelhamento político. Era. Hoje não é mais. Se eu não der resposta imediata, se eu não tiver condições de responder imediatamente, falta de medicamento, falta de não sei o que, falta de não sei o que. O gestor que não responde imediatamente, ele está lascado na opinião pública. Então hoje, eu posso falar com propriedade. Não funcionou, eu mando embora. Agora o efetivo ele se afasta. Mas o prefeito está fazendo uma crítica ao efetivo. Pelo contrário, eu tenho mais de 50% dos meus cargos comissionados ocupados por pessoas efetivas. O meu diretor do PAT, posto de atendimento do trabalhador, é o Afonso, funcionário efetivo. O meu secretário de segurança é o Emerson Elias, funcionário efetivo. O adjunto dele, Robson Cozedei, efetivo. Entre tantos outros, o meu secretário de saúde, Teco, funcionário efetivo. E por aí vai. Eu tenho diversos, mais de 50% dos cargos comissionados ocupados por servidores municipais, ou seja, efetivos. Só que quando você coloca um servidor para ocupar um cargo, ele adiciona no salário, ele incorpora no salário. Aí o Ministério Público fala assim, você precisa extinguir a lei de incorporação. Amigo, manda a lei de extinção de incorporação para a Câmara. Ei, Sampaio, acontece nada, né? Mas não é problema meu, mas não aprova. Não aprova, você tem movimentação, você tem manifestação, paralisa o serviço, boicota tudo. Então, é fácil você estar do outro lado, dar uma porrada sem saber e sem contextualizar o lado do governo. Eu tenho exemplos clássicos de pessoas que estavam do outro lado, convidei para vir para cá, olha, venham para cá, participem do governo. Do outro lado que eu digo em ações de governo mesmo, né? Sim. Ou em outras funções, judiciário, legislativo, agora vem aqui para o executivo. Toma um susto, fala, mas eu não sabia que essa é. Então você estar numa prefeitura, lidar com diversos interesses, lidar com diversas demandas, com diversos assuntos. Eu discuto 24 horas saúde, educação, turismo, aí eu passo para a cultura, volto para obras, entro na educação de novo, aí vai para... Então assim, você discute tudo ao mesmo tempo agora. Então essa função, e eu dizendo que você gosta de ser prefeito, sempre quis ser prefeito da minha cidade, trabalho o máximo que eu posso, não chego a 24 horas por dia, mas chego ao máximo que eu posso, porque eu gosto. E estou fazendo, até porque o resultado positivo é o combustível que nos motiva. Mas hoje nós temos a extinção de 300 cargos comissionados. Isso impacta a folha em 3%. 3%. Isso não significa absolutamente nada. Não vai mudar nada, orçamentariamente falando. Se eu tiver mais 50 cargos ou menos 50, o impacto é mínimo.
O que impacta a folha são as incorporações que vieram de tantos anos. Eu não consigo hoje interromper o salário de um cara que recebe 50 mil reais. Eu não posso fazer isso, eu não consigo cortar esse salário. Eu bloqueio, eu limito ele no teto constitucional. Os procuradores recebem 33 mil. E são pessoas excelentes que trabalham, que estão junto com a gente, se esforçam. São 4 procuradores. Então, quando você começa a enxergar o outro lado, ele é assustador. Então você não pode ter uma cidade litorânea, como aconteceu com Bertioga, por exemplo, que ficou sem os departamentos de trânsito e defesa civil. Ô Cacá, quando a Ilhabela perdeu a defesa civil aqui, quem ajudou foi São Sebastião. Verdade. E hoje eu vou perder a defesa civil, homens que nós treinamos, que trabalham, que vão para a lama, que vão para a chuva, que defendem as pessoas, que salvam pessoas, vão ser demitidos. Quero mandar aproveitar essa para mandar um abraço para o Ricardo. Eu sou testemunho do que esse cara trabalha. Vai ser demitido, perdeu o cargo. É. Então você pega o seguinte, não tem vagabundo na nossa equipe, tem gente trabalhadora. Então você pega a nossa zoonose, lá pega a turma que faz a castração. Eu vou mandar as veterinárias embora. Vou fechar o departamento. O meu departamento de trânsito, eu fecho o departamento. Embora hoje são os funcionários efetivos. Meu diretor de trânsito é efetivo, que é o João Pocotó. O meu chefe de divisão lá é o Adriano Nenê, funcionário efetivo. Vamos fechar o departamento. Ah, mas você precisa agora readequar. Ótimo, nós vamos readequar, mas tem que demitir. Como é que eu cuido da casa do acolhimento? Psicóloga que estava nomeada vai ser demitida. Os funcionários que estão lá, coordenadora, serão demitidos. Vou demitir todo mundo. Ah, mas está errado porque o cargo é inconstitucional. Poxa, orienta a prefeitura. Orienta a prefeitura. Nós temos uma situação com o Tribunal de Contas, por exemplo. O Tribunal de Contas não pode ser órgão consultivo. Só vem da porrada. Só porrada, só porrada. Poxa, orienta. Orienta a prefeitura, orienta o gestor, chama, faz um seminário, uma palestra, orienta como vocês querem que seja feito. Você fica como o cara com X nas costas, está fazendo tudo errado, e respondendo, poxa, orienta, chama, conversa. Nós temos tido experiências interessantes com alguns promotores do Ministério Público que têm conversado muito conosco. Olha, prefeito, por aqui, vamos fazer uma reunião, vai todo mundo. Vai a equipe inteira, vai secretário, vai chefe de divisão, vai todo mundo, senta, discute, chega a uma solução, minimiza o impacto, né? Porque quem sofre é a população mais carente, e você consegue resolver. O meu PROCON vai ser inteirinho demitido agora. Então vamos ficar sem diversos serviços. Nós temos 120 dias para refazer a reforma administrativa, reencaminhar para a Câmara, para apreciação do Legislativo, e aí sim conduzir. Agora, o único cara que vai ficar com desgaste político, jurídico e tal, é o prefeito. Nós estamos aqui para enfrentar essas adversidades, vamos combatê-las todas, vamos respeitar as decisões judiciais, mas infelizmente, nenhum órgão de governo, nenhum, independente da esfera de poder, nenhum, se propôs a orientar, fazer uma conversa orientativa com os técnicos do lado de cá. Então, a separação dos poderes, ela é muito ruim, porque ela acompanhou essa separação litigiosa dos casais. Só briga. Pô, vamos unir os poderes. Não vamos mais separar os poderes, vamos unir, trocar ideias, discutir. Prefeito, está errado aqui, vai por ali. Isso iria criar uma solução para um Brasil que precisa desenvolver e avançar. Porque não é São Sebastião que sofreu com essa decisão. Eu falo para você, agora no dia 26, quando saiu a decisão, foram para mais 30 municípios. E tem mais centenas de municípios nessas condições que não sabem por onde proceder as suas reformas administrativas. A gente ainda tem condição. Pindamonhangaba tomou uma pancada agora. Perdeu tudo. O concurso público de Pindamonhangaba bloqueado. Então, não é exclusivo nosso. Isso está acontecendo por todos os lados. Mas eu tenho fé, viu, Cacá? Que esse país vai mudar. Ele está em fase de transformação, mas vai mudar para melhor. Porque os poderes precisam conversar, precisam se entender, porque o país precisa avançar. Verdade. Eu estou vendo muita cobrança aqui nos comentários a respeito justamente do concurso público de São Sebastião. Tem alguma novidade, prefeito? Não, nenhuma novidade. O concurso público foi bloqueado judicialmente. Foi uma ação promovida pelo Ministério Público. O juiz decidiu, então, pelo bloqueio. A prefeitura não sabe quem passou, deixou de passar. A gente não tem acesso a essas listas. Estamos, sim, entrando com os recursos devidos e a gente aguarda a análise do judiciário. Ou se cancela o concurso de uma vez, ou se libera o concurso. Então a gente aguarda
não há qualquer movimentação da prefeitura que não seja no âmbito do judiciário, então a gente está aguardando, a gente está vendo as movimentações populares, porque as pessoas estão ansiosas, poxa, eu quero saber o meu resultado, né? Muita gente aí está ansiosa para saber se passou ou não, como é que está, e o concurso público, ele entra agora num período mais complicado, porque ano que vem é um ano eleitoral, um ano mais restritivo, então a gente aguarda a liberação para ver se ainda esse ano de 2019, a gente consegue a liberação ou recebe logo a determinação de cancelamento e a orientação, se abre novo concurso, se não abre. Então a gente está aguardando o judiciário. A prefeitura está recorrendo, mas aguardando a decisão do judiciário. Se por acaso, fazendo aqui a parte do advogado do diabo, a justiça determinar a extinção desse concurso, as pessoas que pagaram a inscrição terão seu dinheiro de volta? É um outro problema, né? Aí é um problema maior. Não é só o problema da inscrição que tem que ser ressarcida. Eu entendo que sim. O problema maior, Cacá, é o serviço público que não está sendo prestado. Eu preciso de psicólogo para ontem na rede, eu preciso de psiquiatra para ontem na rede, eu preciso de assistente social para ontem na rede, entendeu? Então esse tempo ele é muito cruel com o cidadão, com a máquina pública. Então os problemas, os efeitos, chamados efeitos colaterais, vão aparecer agora aí nos próximos dias de acordo com as decisões. E volto a dizer, decisão judicial será cumprida. Ponto, acabou. É para cancelar? Nós vamos cancelar. Não, é para permanecer? Vamos permanecer. É para continuar? Vamos continuar. Então, em relação a essa questão, nós vamos atender 100% que determinar o judiciário. Perfeito. Prefeito, nesses últimos dias, nós vimos que a Justiça determinou que nem fosse lido o projeto de empréstimo lá de Caraguatatuba, pela segunda vez, né? Já em São Sebastião houve a audiência, né, lá na Câmara Municipal, na sessão, foi aprovado o empréstimo, a tomada de 140 milhões para o governo de São Sebastião. O senhor mesmo acabou de dizer que não sobra dinheiro em São Sebastião, ou seja, foi necessário, para concluir algumas obras, o senhor tomar esse empréstimo. Inclusive, fiquei sabendo que dentre as obras que serão efetuadas com esse dinheiro, será finalmente, rapaz, tinha virado folclore, já que eles escutam em Boiçucanga, né? E parece que agora o senhor conseguindo a liberação desse montante, entre as obras que o senhor fará, está finalmente a conclusão, né, a entrega do Hospital da Costa Sul. Em que pé que está essa situação, né? Para quando os nossos amigos sebastianenses podem esperar e quais serão as principais obras que estão ligadas, né, que serão efetuadas através desses 140 milhões? Bom, o empréstimo é o financiamento, é a antecipação de receita, o empréstimo é aquilo que você consegue realizar mais serviços e obras num curto espaço de tempo. Você antecipa a receita, você pega o financiamento, você empresta um recurso do banco. O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, abriu uma linha de crédito para os municípios chamada Finisa. Separou 13 bilhões de reais e os municípios estão tomando esses recursos. O Banco do Brasil fez uma operação muito semelhante. Nós pedimos 2 empréstimos, 100 milhões para a Caixa Econômica, 40 milhões para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ok, aprovado, andando. Caixa Econômica ainda paralisado. Começamos essa operação em setembro do ano passado, já estamos quase em outubro de 2019 e ainda não foi depositado, vamos dizer assim, não foi autorizado ainda a aplicação desses recursos. Toda e qualquer tomada de recursos, ela tem que ter, pelo Poder Executivo, ela tem que ter autorização legislativa, né? Graças aí a um bom relacionamento entre os poderes aqui de São Sebastião, Prefeitura e Câmara, bom relacionamento, foi aprovado o empréstimo sem qualquer interferência ou discussão a maior. Nós incluímos nesse empréstimo serviços como o da regularização fundiária. Isso, inclusive, foi conversado bastante com o Ministério Público, que é um grande órgão fiscalizador nesse tema, está sempre atuante, então a Prefeitura foi prestando os esclarecimentos e, olha, dizendo precisamos buscar esses recursos para realizar serviços de topografia, né, as ações urbanísticas, a própria documentação, então o dinheiro estava ali dentro. Obras importantes, como a nova escola de Boiçucanga, creche de Boiçucanga, escola de Camburi, enfim, o Pier dos Pescadores no bairro de São Francisco, que já é uma realidade, está guardando agora só o depósito de conta para a gente poder listar a obra. Então, obras importantíssimas para o município que estão inclusas nesses empréstimos. Entre elas, o Hospital de Boiçucanga, que já foi licitado, chegou, graças a Deus, agora à fase final.
Na segunda-feira, às 4 horas da tarde, a segunda colocada, a gente já tinha até anunciado a empresa vencedora, mas a segunda colocada resolveu entrar com recurso, e aí essa lei de licitações, que é uma lei caduca, uma lei ultrapassada, ela emperra o poder público, criou aí mais uma série de recursos, então a gente está aguardando o encerramento, que provavelmente seja hoje pela nossa comissão de licitação, ainda tem um prazo até segunda-feira. Então a comissão vai lá, o jurídico da prefeitura está atuando, para decidir se acata ou não o recurso da segunda colocada. Mas de fato, o Hospital de Boiçucanga foi licitado, teve um deságio de 22%, então uma economia para os cofres municipais, a obra que estava em 11 milhões e 200 passou para 9 milhões e meio, que é ótimo, então a gente já economizou aí quase 2 milhões de reais. E nós temos a previsão de, encerrando o recurso, da ordem de serviço agora, para que a empresa já inicie a montagem do canteiro. Então, se Deus quiser, até o dia 10, 15 de outubro, as obras já devem começar do Hospital de Boiçucanga, e nós vamos sim entregar, ainda na nossa gestão, o tão sonhado Hospital de Boiçucanga, que vai beneficiar cerca de 45 mil pessoas aí nos bairros da região sul. Isso é importante, né, Sampaio? Já é um sonho muito antigo da população, que vem sido postergado, né, nas últimas administrações, e finalmente, inclusive, passou lá pelo Hospital de Boiçucanga a famigerada VUP, né, que acabou gerando os problemas, né, o dono lá, o tal da Adriana, acabou gerando os problemas que acabaram repercutindo aqui na cidade de Ilhabela. Aliás, o cara tá em cana até hoje, né? Jesus amado. Bom, mas enfim. Prefeito, eu não vou ler um ou outro comentário, que se eu fizer isso, aquele que eu não ler vai se sentir bravo comigo. É muita gente, muitos comentários. Eu agradeço sempre, né, a grande audiência do programa. Mas a gente vai passando o olho aqui, as pessoas vão comentando, a gente vai passando o olho e a gente vai vendo isso daí. Prefeito, uma das grandes reclamações hoje de São Sebastião está em cima da empresa de ônibus, né? Outro dia, acho que anteontem eu li que eles estavam reclamando que não houve repasse da prefeitura, então o pessoal não chegaram a falar em greve, mas quase isso. Enfim, qual é a situação dessa empresa de ônibus e o que dá para se fazer, né, para se melhorar o serviço? Porque vira e mexe a gente vê as fotos. A gente aqui na parte sul de São Sebastião, os ônibus quebrados, encostados aqui na Rio Santos. Qual é o nome da empresa? Ecobus. Ecobus. O que dá para fazer com essa empresa, prefeito? Olha, Cacá, esse é, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles do governo, que é o transporte urbano. Essa empresa não fui eu que coloquei ela aí. E eu não consigo tirar ela daí, porque isso é um contrato de concessão. Você não rompe uma concessão do dia para a noite. Não é assim. É diferente do contrato do lixo. Nós estamos na terceira empresa. Entrou a Ecopag, passou a Marquise e agora está a SA Ambiental. Não funcionou, não está bom, troca. Né? Empresas outras que prestam serviço, diversos tipos de serviço da prefeitura, tá bom, troca. Mas contrato de concessão é terrível. Não fui eu que pus a empresa aí. A gente está tentando acertar o funcionamento desse serviço público. São reuniões semanais, 2, 3 com a empresa, são semanais. Ontem mesmo a gente estava reunido mais uma vez. O transporte público passa por um momento de deficiência, muito transporte alternativo, muitas opções que os moradores vão tendo, né, principalmente de transporte irregular, que acabam prejudicando também o transporte público. Então a receita baixa. A prefeitura vem pagando, vem honrando seus compromissos, mas a empresa tem dificuldade, né? Nos faltam aí pelo menos 40 novos ônibus. Isso está sendo objeto de discussão, inclusive no Judiciário. O Ministério Público entrou, o juízo entrou na discussão, a própria prefeitura levou isso ao Judiciário para que a gente possa corrigir essa situação. O que a Prefeitura de São Sebastião fez foi uma ação muito parecida com a Prefeitura de Ilhabela, criou o subsídio. Ilhabela tem uma passagem barata porque a Prefeitura paga à empresa de um ônibus o chamado subsídio. Nós não tínhamos isso em São Sebastião, a gente criou o subsídio, cerca de R$500 mil mês, que embora alguns falem bobagem aí, como o vereador falou ontem na reunião lá, não, tu quer saber quanto que a prefeitura já pagou, 1 milhão, então bobagem, não sabe falar, não sabe se informar, não sabe ler, então não sabe falar a verdade, e mente, aliás, foi criado na mentira. Então, o que tem hoje é que a prefeitura disponibilizou um subsídio que deverá ser liberado, ainda não foi pago nenhuma parcela, deverá ser liberado, tão logo a empresa apresente todos os documentos necessários
a esse subsídio da passagem, do valor aí da passagem. Então a prefeitura vai pagar, vai subsidiar a empresa. São Sebastião não teve aumento de tarifa, eu bloqueei os aumentos de tarifa. Então nós não tivemos aumento em 2017, não tivemos aumento em 2018, não tivemos e não teremos aumento em 2019 e tampouco em 2020. Então a prefeitura está subsidiando a partir de agora para que não tenha esse aumento. E aí a partir desse subsídio a empresa tem 120 dias para adquirir os novos ônibus e melhorar a sua operação. A operação de transporte urbano em São Sebastião, ela é cara. Ela é cara porque ela é extensa, são mais de 100 quilômetros. Ela é cara porque tem uma cota 400, que é a Serra de Boiçucanga, Maresias, que é muito alta. Então, os ônibus não conseguem passar de um ponto ao outro. Ela é cara porque você tem um desgaste em função de temporada, ônibus que fica parado muito tempo, vai esquentando, enfim, todas as condições climáticas. E ela é cara porque a gente não tem linha reta, nós não somos planos, a cidade não é plana, a cidade é de serra. Nós estamos falando de mais 100 quilômetros que com muitas serras. Então, você tem um desgaste. Ah, eu estou defendendo a empresa? Não, eu estou considerando os fatores de forma clara e fria. Quais são os desgastes que a empresa... Então, a empresa de São Sebastião ela tem um desgaste muito maior do que a empresa de Ilhabela, que a empresa de Caraguá, que a empresa de Bertioga, que a empresa de qualquer outra cidade, Ubatuba, muito maior. Então, ela tem custos maiores, só que ela tem que devolver em qualidade de transporte público. E hoje, a prefeitura está subsidiando para que não tenha aumento da passagem e para que a empresa possa fazer a aquisição desses novos ônibus, se reorganizar e melhorar esse transporte público. Existe então o compromisso da Ecobus em adquirir novos carros? Tem, isso está por escrito, isso já passou pelo Judiciário, nós acionamos o Ministério Público, nós estamos aí discutindo tudo isso para poder solucionar. O Ministério Público, inclusive, foi de grande valia nesse processo, porque indicou os caminhos. Olha, prefeitura, você tem que ir por aqui, tem que cumprir isso, vai ter que ser assim. Então, pautado nessas informações, a gente organizou esse termo de ajustamento de conduta administrativo, não permitimos, como eu falei, o aumento da passagem, e agora a gente aplica esse subsídio como a Ilhabela já vem aplicando há muitos anos. Perfeito. Prefeito, tem duas citações que eu penso que me fazem, acabam norteando a minha vida aqui no que diz respeito à rede social. Eu mesmo acabei me afastando muito das redes sociais. Eu era um cara que era muito mais ativo. Mas, por exemplo, um deles foi o meu amigo, Dr. Guilherme Mirrana. Outro dia o doutor colocou uma coisa assim, tipo, estou me afastando das minhas redes sociais, estou abrindo mão das minhas redes sociais para não abrir mão da minha humanidade. Pesado. O filósofo e escritor italiano Umberto Eco, o cara escreveu O Nome da Rosa, né, um best-seller que virou filme com Sean Connery. Ele disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Isso é ótimo. Eu fico muito preocupado quando eu abro as minhas redes sociais e vejo o linchamento público das pessoas. Aqui na cidade de Ilhabela, a baixaria é tão grande que querem atingir a nossa prefeita através da sua filha, da Iona. Iona até queria vir aqui na rádio responder às acusações que foram feitas a ela, mas a prefeita Gracinha, ela é 100% paz e amor e ela não quis confronto. Eu vejo, eu que moro aqui em Ilhabela, mas estou sempre em São Sebastião, eu faço programa de rádio com notícias de São Sebastião, eu faço jornal com notícias de São Sebastião, Sampaio, e você também é um cara que está aqui, você é um observador. O que nós vemos nesses últimos anos, sem querer puxar saco, eu não preciso disso não, isso é uma constatação. Inclusive tivemos programas sobre turismo com a nossa secretária de turismo, com o pessoal do Contur, e eu falei isso. Nós temos que repensar o turismo em Ilhabela, porque até uns anos atrás, até 3 anos atrás, era fácil, era só abrir a porta. Os próprios sebastianenses atravessavam a balsa porque não tinha nada em São Sebastião. O carnaval de São Sebastião era morto, a Roda da Praia era morta. Então todo mundo vinha para cá. Só que depois que vocês pegaram a administração, a Tutubal fez um trabalho brilhante, vocês estão com um turismo de vento em popa. Isso automaticamente atrapalhou o turismo de Ilhabela. Não, porque vocês estão fazendo a parte de vocês, claro. Vocês têm que pensar na cidade. E vocês estão fazendo um trabalho bem feito.
E nós estamos sofrendo aqui em Ilhabela a falta justamente desses turistas, que estão hoje, temos vários problemas, tipo, até o próprio Adersa, que vai ser privatizada, graças a Deus. O cara olha aquela fila e fala, peraí, vou ficar em Maresias, vou ficar em Paúba, a praia é linda, maravilhosa, tá limpinha, tem guarda-sol da cervejaria, tá tudo gostoso, e não vem pra cá. Enfim, então a gente tá vendo que São Sebastião, outro dia eu fiz um comentário aqui, cobrando o nosso secretário de obras, o Rogério De Luca, que me pediu uns dias, agora eu vou falar com ele para ele vir aqui na rádio, eu quero saber o que está acontecendo aqui em Ilhabela. Porque a gente sai na rua, a gente não vê as obras acontecendo aqui na cidade de Ilhabela. A verdade é essa, estou errado, Sampaio? Não, está certíssimo. E nós temos dinheiro no caixa para isso, só que a gente não vê acontecendo. Eu sei que a grande parte desse problema está também nas licitações, essa máfia das licitações que acontecem em São Sebastião, acontece aqui na Ilhabela. Tem empresa que entra na licitação só para depois embargar. Isso mesmo com aquela ideia politiqueira de travar a administração e não deixar a administração trabalhar. Isso acontece lá, aqui em outras cidades. A minha pergunta é a seguinte, prefeito. Como você se sente, né, trabalhando como você trabalha? A gente que está de fora, a gente vê que realmente São Sebastião é uma cidade diferente, São Sebastião está andando. E a gente vê algumas críticas pesadas, pessoais a você. Como o ser humano, como o homem Felipe Augusto se sente com isso? Olha, Cacá, essa fala do Umberto Eco, escritor italiano, renomado, Umberto que já faleceu, ela é perfeita. Hoje você tem nas redes sociais uma série de comentários, posts, gravações, vídeos, enfim, que não tem o menor nexo, que não tem a menor razão de informação. As pessoas não procuram se informar. Claro que tem pessoas que atuam muito bem nas redes sociais e que conseguem traduzir aí as suas ideias, os seus sentimentos de uma forma muito clara. Mas a grande maioria consegue traduzir de uma forma muito ruim e fala bobagem ou acompanha uma bobagem. Você veja esse fenômeno chamado fake news, né? As fake news tomaram uma proporção a ponto dos principais órgãos de comunicação do país, do mundo, fazerem campanhas contra as fake news. Então a gente vê uma série de abestados aí falando mesmo coisas que não tem nada a ver. Aliás, tem um rapaz lá em São Sebastião, que não fica em São Sebastião, ele é um foragido da justiça, que grava vídeo, fala um monte de groselha, fala das autoridades policiais, fala das autoridades do judiciário, esculhamba com os prefeitos, com os vereadores, e não acontece absolutamente nada, simplesmente foragido. Então isso vai denegrindo a imagem das pessoas, porque a pessoa fala qualquer bobagem e o outro acaba acontecendo. A gente trabalha hoje de uma forma muito coerente e responsável. Reclamações que venham por redes sociais, por exemplo, não são atendidas. Se você ligar na ouvidoria da saúde, registrar a sua reclamação e dar veracidade e oficializar o seu descontentamento, isso sim nós vamos apurar. Reclamou no Facebook, vai ficar no Facebook. Informação é importante essa, Sampaio. Tem muita gente que acha que o Facebook é o muro das lamentações e que o cara posta lá e automaticamente o prefeito ou o secretário precisa tomar uma atitude pela postar. Então, está deixando muito claro isso, Felipe. Quer dizer que para realmente a reclamação ser efetivada dentro da prefeitura, é necessário oficializar. A gente já falou sobre isso aqui em Ilhabela também. O Facebook não é meio oficial, né, prefeito? De jeito nenhum. É engraçado que as pessoas querem traduzir através das redes sociais uma condição como se aquela fosse oficial, como se você não precisasse se expor, né, pedindo, solicitando. As prefeituras têm os seus meios legais. Eu acho que a rede social ajuda, né, prefeito? Ela ajuda você até ter um entendimento do que está acontecendo, se bem que está muito difícil de entender, né? Porque é o que o senhor disse, é o que o Cacá também afirmou. Aqui em Ilhabela, a desconstrução que vem ocorrer, essa eu acho que é a grande palavra, prefeito. É verdade. A desconstrução que vem acontecendo em função das administrações, de quem passou, de quem está, de como é que é, isso está gerando assim um prejuízo para as cidades, né? As cidades estão perdendo muito por conta parece assim, quem perdeu a eleição, né,
né, não se conformou até hoje, já está preparando a eleição seguinte, em cima das redes sociais, denegrindo a imagem de todo mundo, seja lá o momento que for. E o engraçado é que esse pessoal tem como ficar sustentando isso o tempo inteiro para que pareça verdade. Então, os municípios ficam com uma dificuldade de trabalhar, de atender, já tem uma dificuldade natural de trabalhar e atender na velocidade que todo mundo necessita. Isso é uma realidade. Mas esse fator só prejudica. Então, a gente vê que os resultados vêm aparecendo, na região os resultados vêm aparecendo, são muito difíceis, né? Ninguém consegue fazer as coisas do dia para a noite, né, prefeito? Uhum. Mas essa condição política que está por trás disso, essa desconstrução da coisa pública, isso realmente preocupa muito. Eu acho que as pessoas precisam, como disse o prefeito Felipe Augusto, as pessoas precisam, antes delas continuarem encaminhando, né, essas notícias, elas verem qual é a realidade, elas saberem se isso daí é verdade ou não, não é verdade? Para que a gente não cometa esses absurdos que estão sendo... Você está pré-julgando todo mundo hoje, a qualquer custo, né? O que é um grande absurdo. É o que eu te falei, eu acho que esse é o termo correto, a desconstrução que está acontecendo em função das redes sociais. Então misturamos as coisas, né? Porque a crítica construtiva, ela só faz com que as pessoas melhorem, a administração melhore. A crítica é necessária. Sim. A partir do que você não faz uma crítica construtiva, de repente tem coisa que o prefeito não sabe. São Sebastião, por exemplo, tem lá quase 5 km de extensão. Tem coisa que acontece em um lugar, o prefeito não sabe. Quando a crítica construtiva é feita, essa crítica chega ao ouvido do prefeito, ele pode tomar atitude e pode resolver o problema. Lá como cá, viu, Cacá? Como aqui ou qualquer outro lugar. Agora, a crítica pela crítica, apenas o apedrejamento, o linchamento moral, isso que eu sou contra. Então vamos deixar isso muito claro. A crítica, nós mesmos, eu sou um cara que eu critico um monte de coisa. Então, quer dizer, só que quando eu faço a crítica e tento trazer uma solução junto. Né? A tal da crítica construtiva. Eu tento construir, não destruir. Então, eu acho que é o seguinte, fica aqui um toque para as pessoas. Usem essas redes sociais para construção, não para destruição. Quando você for criticar, faça uma crítica construtiva, não destrutiva. E detalhe, se você realmente quer o bem da tua cidade, faça como o prefeito Felipe Augusto falou, oficialize a sua crítica, vá até a quem de direito e faça essa reclamação lá, ou na ouvidoria, ou se tiver oportunidade de falar com o secretário, ou com o vereador, ou com o próprio prefeito, faça diretamente a pessoa. Porque o que acontece? Somos cidades turísticas. Nós não aqui em Ilhabela nós não suportaremos outro verão igual esse que passou. E grande parte da nossa frustração, do problema econômico que foi gerado na nossa cidade, foi devido ao fogo amigo. Ilhabelenses acabando com a cidade. Quer dizer, quem que vai vir para uma cidade se o próprio morador está destruindo a cidade? Então as pessoas têm que pensar nisso. A eleição é ano que vem. Deixa para discutir a eleição ano que vem. Eu tomei uma postura aqui, sabe, prefeito? Eu não recebo nenhum pré-candidato, nem a prefeito, nem a vereador. Por quê? Porque eu acredito que hoje o pré-candidato, ele não está preocupado com o bom andamento da cidade. O cara está preocupado em apontar a metralhadora para a cidade, destruir tudo, se aparecer, aí depois o cara vai lá na frente, quem sabe até querer negociar alguma coisa. Então a gente vai estar entrevistando, eu tive esse debate outro dia no Facebook, eu só vou entrevistar as pessoas depois que elas tiverem, seja candidato, depois que tiver bonitinho com o seu registro deferido. Porque senão eu não vou fazer isso, eu não vou ficar dando mais tiro no pé da cidade, prefeito. Desculpa, eu até evito falar em campanha do ano que vem, porque a gente está cheio de problema hoje. E que adianta perguntar para o Felipe Augusto o que ele vai fazer ano que vem em eleição? Não importa. Para ele pensar em ser reeleito, ele tem que fazer um bom trabalho hoje. Ele precisa fazer com que a cidade de São Sebastião ande muito bem hoje. Então, não vou pensar daqui a 6 meses, estou pensando hoje, estou pensando em imediatista, prefeito. Você até me perdoa se eu não estou dando de assunto eleitoral, porque eu acho que agora não é hora. Tem toda a razão, Cacá. Nós não estamos aqui para discutir eleição. E você, o Sampaio colocou muito bem, quem ganha governa, quem perde fiscaliza. Só que em tempos de redes sociais, esse fiscalizar virou uma coisa chata, agressiva, fica, sabe, criticando demais, exagerando, falando um monte de bobagem, não sabe o que está acontecendo. Fala qualquer groselha.
Isso é muito ruim, não constrói nada, não resolve nada, não melhora em nada, propaga notícia falsa, mas cria uma alternativa de emprego, né? Porque você fala mal, alguém vai te contratar para você ficar falando mal. Eu jamais vou ficar contratando gente para ficar trabalhando em redes sociais, bem ou mal, porque nós temos um departamento de comunicação sério que se utiliza dessa ferramenta de forma séria. Agora, quando você acaba com a mamata de alguns, você cria a chamada fila da mamadeira. Pega um bebezinho aí de 1 ano de idade e tira a mamadeira dele. O que acontece? Vai chorar, vai gritar, vai espernear, até você devolver a mamadeira. Então, nós tiramos a mamadeira de muita gente, né? Acabamos com a fila da mamadeira. Então, esses que ficam esperneando, gritando, xingando, não é em São Sebastião, não. É geral. É geral, é no Brasil, isso é terrível. Então, esse perdeu a fila da mamadeira. Ele está ali gritando porque ele quer uma mamadeira, ele quer se agarrar em alguma coisa. Conosco não tem conversa. Agora, infelizmente, isso desagrega, isso não contribui em nada, o município não cresce 1 a mais se eu ficar chorando na internet, reclamando na internet, xingando na internet. Serve para nada, foi o que você falou, serve para absolutamente nada. Então nós temos que ter a coerência de estarmos bem informados, voltarmos ao hábito da leitura, leia um bom jornal, leia um bom livro, vá se instruir, né, para poder fazer um comentário coerente. E fica aí, você usou uma pérola do Humberto Eco, que olha, essa está anotada aqui no meu caderninho, essa é perfeita. As redes sociais eram voz a uma legião de imbecis. Se você me permite, Cacau, até complementando o que o prefeito Felipe Augusto acabou de dizer, eu acho que a gente tem diversos mecanismos, né, para que a população chegue até o poder público e faça os seus pedidos, faça os seus encaminhamentos, né? Eu sempre digo, a gente vai, prefeito, não sei como acontece lá em São Sebastião, aqui é praxe. Você vai numa reunião para fazer uma audiência de lei orçamentária, tem 3 gatos pingados, né? Você tem todos os conselhos municipais em funcionamento e são pouquíssimos procurados, né? Aqui em Ilhabela a gente tem uma sociedade civil organizada que trabalha muito em prol da cidade, né? Então a gente até consegue alguns resultados. O Conselho de Segurança muito atuante, Conselho de Meio Ambiente muito atuante, Conselho de Saúde, a gente sabe que o pessoal está lá presente. Então esses são os mecanismos, né, que a gente deveria informar a população. Não adianta grita, é o que o senhor está dizendo, as pessoas precisam se informar, precisam saber o que está efetivamente acontecendo, e não é mera reclamação, é como é que você disse, Cacá, como é que a gente pode propor as melhorias e os canais necessários. É o que o senhor disse, todas as prefeituras têm uma ouvidoria, né? A Câmara Municipal está aí para isso, para ajudar no processo, não só de fiscalizar, de acompanhar, de ajudar no entendimento. Esse é o grande caminho da cidade. Se nós queremos construir alguma coisa, nós temos que usar as condições democráticas. Fora isso, é grita. É o que o senhor disse. Concordo plenamente. Falando em golpe, quero cumprimentar meu amigo, querido do meu coração, o ex-prefeito Márcio Tenório, que está aqui nos acompanhando, mandou um oi para a gente aqui, cumprimentando. Esse é outro assunto. Já falei o que eu penso a respeito, não vou repetir, mas, enfim, já para lá. Olha, estamos chegando no final da nossa entrevista. Acredito que foi bem elucidativo. Agradeço demais a presença do Sampaio aqui conosco. Só mais uma questão, prefeito. A respeito dos professores, né, das escolas públicas de São Sebastião. Eu vi que algumas mães fazendo alguns comentários a respeito de falta de professores nas escolas. Isso também é devido que o concurso público não foi aprovado ainda, enfim. Como é que está a situação dos professores em São Sebastião? Olha, eu estou aqui acompanhando e estou vendo a Luciane falando aí, ela fala um monte de bobagem. A Luciana é linkada e ligada a um vereador de oposição. Então ela fica falando essas coisas aí. Mas olha só, a prefeitura tem um concurso público que efetivou os professores no passado. Esses professores, muitos deles se aposentaram, se transferiram, abriram novas vagas e
constantemente a prefeitura fica fazendo o chamado processo seletivo. De ano em ano, novo processo seletivo. Acontece na Ilhabela, acontece em toda e qualquer cidade do Brasil. E nós temos uma lista de chamamentos desses professores. Faltou, chama-se o novo. Faltou, chama-se o novo. Em alguns bairros mais distantes existem as dificuldades. O professor não vai, fica um dia, não quer ficar lá, volta. E as pessoas prestam concurso sem se atentar aonde será o local de serviço. Então você acaba tendo problemas com isso. Você tem que assumir a escola lá de Juqueí, mas você mora na Enseada, fica distante. Então, até a prefeitura chamar, a pessoa sumir e o professor acabar desistindo, isso leva aí um certo tempo. Esses lapsos temporais, esses momentos, eles acontecem, não tem jeito. Agora, dizer que a prefeitura está sem professor, isso é uma grande bobagem. Ela fica se pegando, especificamente essa pessoa, fica se pegando nisso para criticar. O professor faltou, a gente tem já a informação de que ele não vai mais lecionar naquela escola, automaticamente chama-se o próximo da lista. E assim vai acontecendo em todos os momentos. Pra vocês terem ideia, o Sampaio deve acompanhar bem isso na Ilhabela, mas no caso de São Sebastião, nós chegamos no ano passado no professor de número 1.300 dessa lista. Então você vai substituindo, vai chamando, vai trocando e a prefeitura trabalha nesse sentido de não deixar as aulas pararem. Aliás, o IDEB da nossa cidade foi o que mais cresceu na região. Portanto, nossa educação está ganhando em qualidade, está ganhando em investimentos. Sábado, agora amanhã, às 18 horas, 5 alunas da rede pública municipal vão para a França no intercâmbio promovido pela Prefeitura de São Sebastião. Já é a segunda turma que está indo viajar, a primeira foi para os Estados Unidos e as próximas turmas agora vão viajar para 5 países diferentes. Então, a cidade de São Sebastião, no quesito educação, está ganhando, está se transformando em referência. Não era, e está melhorando. E temos hoje um dos melhores corpos docentes do estado de São Paulo. Nossa equipe técnica, nossos professores, são pessoas altamente qualificadas, capacitadas, requalificadas e capacitadas constantemente. Estamos fazendo aí as jornadas pedagógicas, aquisição de material pedagógico, a informatização, internet de alta velocidade já estão disponíveis em algumas escolas, serão disponibilizadas em todas, os laboratórios de informática, as bibliotecas que foram reforçadas. Enfim, existe todo um trabalho sério que está sendo feito em favor da educação, que, para mim, é o fundamental de qualquer governo. Saúde é importantíssimo, mas se você não tiver educação e não tiver a condição de formar os novos médicos, formar os novos enfermeiros, os novos técnicos, as pessoas que vão conduzir, né, o nosso país, a nossa cidade pelos próximos anos, aí nós estamos perdidos. Então a gente tem que formar. Investir em educação, para mim, é prioridade total. A gente está investindo cerca de 30% do orçamento. Obrigatório é 25%, a gente investe cerca de 30% no orçamento para que a cidade, do orçamento na educação, para que a gente possa ter a cidade mais educada, mais organizada e preparando aí as próximas gerações com qualidade. Sem sombra nenhuma, né? O governo que investe na educação é um governo que terá cidadãos conscientes, formadores de opinião e tocarão no futuro, né, a nossa cidade da melhor maneira possível. Então, realmente, investimento em educação é essencial. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas minha última pergunta para você, prefeito Felipe Augusto. Vamos falar a curto prazo, vamos falar até o final do ano. Em janeiro já entra outra LOA, enfim. O que o sebastianense pode esperar, né, da cidade, do governo de São Sebastião até o final do ano, já, né, mirando o verão, né? Essa alta temporada. Olha, a prefeitura já está se organizando a partir do dia 15 de outubro agora. As secretarias coordenadas pela Secretaria de Turismo montam a Operação Verão, tanto na questão do trânsito, eventos, os shows, festa do padroeiro, as atividades que na nossa cidade se estendem por 3 meses. Então a gente vai ter janeiro, fevereiro e março com atividades constantes, tendo em vista aí temporada de verão, carnaval e aniversário do município, dia 16 de março. Então, essa programação está sendo todinha organizada, a gente já está organizando também com o governo do estado em relação à operação de estrada, balsa. Já tive a primeira reunião com o João Otaviano, a questão de 2 dias atrás, discutindo o tema balsa, porque o problema da balsa não é de Ilhabela, não, é de São Sebastião também.
Porque o trânsito que gera aqui, ele fica 2 dias na nossa cidade. Antes do feriado, 2 dias antes do final de semana, 2 dias antes das férias, ele atrapalha a cidade de São Sebastião por completo, divide a cidade, impede as ambulâncias de chegarem no hospital, saírem do hospital, atrapalha o acesso à UPA, enfim, é um caos por completo. Então tudo isso a gente já está organizando e, claro, um início de ano também recheado de inaugurações. Então a gente vai ter aí na entrega da escola, da creche do Jaraguá, o ginásio do Jaraguá também, a creche do Pontal da Cruz, a creche de Barra do Una, a creche de Marizias, a creche do Varadouro, mais os ginásios Gringão, o ginásio do Pontal da Cruz, que também, e o da Topolândia, que também serão entregues agora do começo do ano. Teremos a entrega do Poupa-Tempo Municipal, serviços municipais, mais operação Detran e a expedição de RG. Teremos também a inauguração da nova biblioteca, a nova via de acesso da região sul, Avenida Mãe Bernarda, que vai ser inaugurada agora, a Magno Passos Bittencourt, a ponte, né, Barra do Una, que também é uma ponte de 64 metros de extensão, 8 metros de largura, com varanda de contemplação, 2 rotatórias, mais a pavimentação da Avenida Bacuris por completo, que vai até o Bora Bora, cruza os bairros de Barra do Una, Engenho, Jureia e chega no Bora Bora. Quase 15 quilômetros de pavimentação, drenagem, ciclovia, tudo sendo realizado agora. Em licitação nesse momento, a pavimentação da Costa Norte, cerca de 12 milhões de reais, pavimentação da Costa Norte, e aguardando também a liberação de 20 milhões de reais por parte do governo federal para aplicação na Avenida do Linhão, na Costa Norte. Então, obra que deve começar no início do ano. O Hospital de Boiçucanga, mais a Praça da Orla de Boiçucanga, que entram agora também em obras, finalmente passadas aí perícias judiciais, inquéritos, investigações, etc. Agora as obras são realidade. As unidades de saúde que a gente já entregou, né, tanto o Centro de Especialidades quanto a Unidade de Saúde da Vila Saí, a Unidade de Saúde do Jaraguá, todas novas, prontas e entregues. Então, diversas, a Pier do Pontal da Cruz, que está sendo todinho reformado, então para o verão, Pier novo, bem estruturado, inclusive com a instalação de um flutuante também, para embarque e desembarque, transformar o Pier do Pontal da Cruz definitivamente num ponto de embarque e desembarque. Estava faltando a questão do flutuante, vai ser instalado agora, também já nessa reforma. Enfim, muita coisa acontecendo para o início do ano, para essa virada de ano. A queima de fogos também a gente começa a discutir agora, dia 15, serão aí pelo menos 8 pontos de queima de fogos, a queima de fogos que no ano passado chegou a 25 minutos, então que prestigiou a cidade. Conseguimos realizar de forma descentralizada, organizada. Então, o município está aí se preparando para esse ano de 2020 com muito planejamento e com muita seriedade. Alguma novidade a respeito dos nossos contornos? Então, eu tive, como falei 2 dias atrás, com o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, o Dr. João Otaviano, que está discutindo já na reta final com a Artesp, por determinação do governador João Dória, a retomada dessas obras, as obras que foram paralisadas quando o governador Geraldo Alckmin deixou o governo. No mês seguinte as obras foram todas paralisadas. Felizmente, isso causa um prejuízo enorme, e o João Otaviano, secretário de Transportes, já me adiantou que até o final de outubro, início de novembro, a Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, se posicionará sobre a forma de contratação, né, dessa retomada de obras. Existem 2 modalidades: a licitatória pela Lei 8.666, que será terrível se esse for o caminho adotado, tendo em vista que vai demorar 1 ano de processo licitatório, 1 ano, serão 12 meses no mínimo de processo licitatório, e obra parada, Cacá, é prejuízo na certa, porque nós temos aí a possibilidade, que está sendo aventada agora, de uma extensão da outorga. Prefeito, o que é isso? Não entendi nada. Seguinte, concessionária Tamoios, que é a dona do trecho, ela tem que pagar a outorga, os royalties, para o governo do estado por explorar a rodovia. Ela tem que prestar um bom serviço, pavimentar, deixar serviço de emergência, monitorar, aquela coisa toda, e ela paga para o governo do estado, é uma fonte de renda para o estado. Então ela paga mês a mês, e essa outorga começa agora. O que o Estado está avaliando? Pegar essa outorga, em vez de pagar agora para o Estado, paga daqui a 10 anos, então estenderia em mais 10 anos, e aí
a empresa assume a responsabilidade por terminar as obras. Então, no dia 16, se eu não me engano, nós teremos reunião em São Paulo para discussão final dos projetos de emboque na nossa cidade, e a partir desses projetos discutidos, finaliza-se a discussão com a Artesp, e a Artesp vai dizer, olha, pode ser pela outorga ou tem que ser pela licitação da 866. Se for um ou for outro, nós teremos essa resposta aí a partir de novembro e provavelmente a retomada das obras já no início do ano, se for no sistema de outorga, e só no fim do ano, se for pela licitação 8666. Oremos então nessa parte. Prefeito, para terminar nossa entrevista, eu tenho que fazer um pedido. Não só pessoal, mas em nome de todos nós ilhabelenses. Sábado passado, no debate 875, nós discutimos as entradas aqui da nossa cidade de Ilhabela. Estavam presentes o Marcos Marreta, o vereador Matheus Pestana, a secretária de Turismo de Ilhabela, a Bianca, e também o Cristiano Macedo. E um dos problemas que nós estamos enfrentando, muito grave, mas muito grave mesmo, é devido a uma ilegalidade que está acontecendo. Ou seja, ônibus fazem aquele turismo, organizam excursões de turismo para Ilhabela, só que na verdade isso é uma fraude. Os caras compram lá o alvará, não sei como funciona, para parar lá no Balneário dos Trabalhadores, mas param aqui na balsa, descarregam essas pessoas de qualquer maneira, como se fosse gado, essa que é a verdade. As pessoas atravessam, não tem banheiro, não tem, enfim, é uma situação horrível. Aqui a entrada da balsa fica parecendo o Largo da Batata. Isso, a gente não tem nada contra o turista de um dia, a gente tem contra a forma ilegal e a forma errada com que esse turista é tratado, enganado até mesmo, né? Porque o cara, quando compra essa excursão, o cara não tem ideia do que ele está entrando. A única maneira mais rápida de a gente conseguir realmente combater isso daí seria uma fiscalização do lado de São Sebastião. Ou seja, guinchar esses ônibus, multar mesmo, enfim. Fica aqui um pedido meu, como cidadão, acho que o Sampaio assina, né? Você me acompanha nesses requerimentos, Sampaio? Com certeza, Cacá. Não sei como, eu sei que o senhor está com esse problema sério com o seu departamento de trânsito, mas é um problema que também aflige São Sebastião. E aí a gente vai estar divulgando demais. Se você começar realmente a fazer essa fiscalização ferrenha, a gente vai estar divulgando até para que essas pessoas que fazem isso parem e não atrapalhem tanto a vida de Ilhabela quanto de São Sebastião. Turismo de um dia. Terrível. É o turismo que não agrega valor. O camarada vem passar o dia na cidade, né? Já vem com a sua marmita pronta, já vem com o seu cooler abastecido, portanto não gasta no mercado local, não gasta no comércio local, não vai no quiosque, não vai no restaurante, não vai no bar. Vem aqui, pega a praia, deixa a sujeira, sobe no ônibus e vai embora. Em muitos casos, confusão generalizada. São Sebastião tem uma estrutura preparada para atender especificamente esse tipo de turismo, o turismo de um dia. Isso aí fica no Balneário dos Trabalhadores, uma praia com banheiro, com estacionamento, com segurança, com quiosque, então lá é o destino. O que os 4 prefeitos fizeram no ano passado foi aumentar as tarifas, né, para a entrada desses ônibus e vans. Nós iremos repetir o aumento agora, eu vou falar por mim, tá? Eu vou aumentar agora a tarifa novamente dessas ônibus, dessas vans. O que nós pegamos aí, Cacá, foi uma fraude em diversos ônibus, aliás, mais de 10 foram apreendidos, a Polícia Civil deu apoio total nessa operação. Aliás, quero aqui externar os meus agradecimentos ao Dr. Vince Prova, uma pessoa de reputação ilibada, um homem muito sério, um policial dedicado ao litoral norte, dedicado a Ilhabela, e quero que agradecer à Polícia Civil, foram muito coerentes conosco. Esses ônibus foram apreendidos, os ônibus foram conduzidos até a delegacia, os motoristas também, e lá verificou-se que todas as autorizações expedidas pela Prefeitura de São Sebastião eram falsificadas. Então hoje o camarada ele falsifica a autorização e vem para cá. Nós também combinamos, eu também combinei, vou falar eu combinei com o prefeito, com o secretário João Otaviano, que nós iremos iniciar agora, né? Eu estou dizendo, eu combinei porque eu não posso falar pelos outros prefeitos, mas fica um convite aqui a Gracinha, se ela quiser,
nós podemos, em conjunto, intensificar as fiscalizações. Importante é ter fiscalização. Nós só temos 2 acessos, norte e sul. Ponto, acabou. Ilhabela só tem um, Balsa. Então, intensificar em fiscalização com a participação da Polícia Militar Rodoviária, com a Polícia Civil e com a ENTU, que é a empresa do Estado que cuida da fiscalização, junto com a Artesp também, da fiscalização desses ônibus irregulares, não só ônibus, mas vans. Então a gente vai fechar as fronteiras em diversas batidas, em diversas fiscalizações, para conter esse turismo. Isso é uma reclamação dos donos de restaurantes, donos de hotéis, donos de pousadas, do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, da Associação de Pousadas e Hotéis. É impressionante, é unanimidade. Ninguém quer esse tipo de turismo, que é um turismo que não agrega valor, né? Então, São Sebastião tem um espaço destinado para isso, o número de veículos, né, carros, caminhões não, ônibus e vans que param lá é um número limitado. Então, as licenças sendo expedidas, parem lá. Agora, em qualquer outra praia do nosso município não é permitido. Portanto, nós vamos intensificar essa fiscalização e fica o convite para que o Poder Público de Ilhabela, né, o Poder Executivo, participe junto conosco nessa fiscalização. É a única forma de coibir esse turismo que não agrega valor ao município. Muito bom, né, Sampaio? Boa notícia, né? Ótima notícia. Bom, eu quero agradecer, me desculpar em primeiro lugar pela minha voz, que não está lá grandes coisas. Quero agradecer a todos vocês, ouvintes da Ilhabela FM, que nos acompanharam nessas 2 horas de entrevista. Lendo aqui o penúltimo comentário que eu tenho, que é da moça que chama Andréia Umbelino Lima. Ela diz o seguinte: entrevista muito esclarecedora. Ela diz bem esclarecedora, entrevista bem esclarecedora. Acho que essa era a nossa intenção, né? Como todas as entrevistas que a gente faz aqui na Ilhabela FM, levar esclarecimentos e sempre a verdade para os nossos ouvintes. Creio que atingimos, né, a nossa meta. Já convidando vocês para amanhã, às 10 horas da manhã, sintonizarem no debate 875, né, quando receberemos o secretário Tiago Correia, secretário de Finanças de Ilhabela, o vereador Anísio, representando a Câmara Municipal, e o ex-prefeito de São Sebastião, acho que a maior autoridade em royalties que nós temos aqui no Litoral Norte, quando estaremos debatendo este assunto aqui voltado para Ilhabela. O São Sebastião, o prefeito, hoje deu uma aula aqui de royalties e já sabemos como São Sebastião se portará diante, né, dessa situação. Então eu quero agradecer a todos vocês e passar para você, Sampaio, as suas considerações finais, agradecendo muito, né, a tua participação. Aliás, ter você comigo é um prazer, é uma constante. Eu me lembro no último ano do ex-prefeito Antônio Luiz Couto, enquanto você vereador, o que nós trabalhamos juntos em prol da nossa Ilhabela. Não foi pouco, não. E se Ilhabela não desgringolou naquela época, foi muito em parte da sua atuação na Câmara Municipal. Obrigado, Cacá. Agradecer você ao convite. Um prazer imenso estar ao lado do prefeito Felipe Augusto de São Sebastião. Agradecer a todos os seus ouvintes. Eu sempre falo, Cacá, que assim, a gente não fez nada mais do que a nossa obrigação, né? Tentando ajudar a nossa cidade e a nossa região a ser melhor, né? Se ela for boa para todo mundo que nos visita, para quem mora, está tudo em ordem, né? Tudo que a gente quer alcançar, né? Então eu quero te agradecer, obrigado pelo convite. E, prefeito, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo lá em São Sebastião, nossa cidade irmã. Temos que olhar, e eu acho que o senhor tem essa visão, uma condição regional de desenvolvimento. Todos nós, eu acho que temos o anseio de ter o melhor lugar do mundo para se viver. E as críticas, Cacá, que chegam, né, se elas forem bem discutidas, porque todo mundo sempre pede para que a gente faça propostas, né? E a gente vira e mexe, faz proposta, certo? A gente aponta as coisas, é o que você falou, a gente tem que ser proativo. E a gente tem tentado fazer isso, sempre buscando o bem da nossa cidade e o bem da nossa região. Eu acho que é tudo o que a gente poderia fazer, né? E eu acho que esse é o único caminho. Não dá para continuar, e vou repetir aqui, para ficar bem claro isso,
Não dá para continuar quem perdeu a eleição querer administrar e já está olhando a próxima eleição achando que já está eleito, né? Eu acho que tem muito trabalho. Nós em Ilhabela, infelizmente, tivemos um problema no meio do caminho. Temos que ajudar a nossa cidade a ir cada vez melhor. Ilhabela é grande, São Sebastião é grande, a região é maravilhosa. Não conheço lugar mais bonito para se fazer turismo. É o que o prefeito disse. A nossa região é onde todo mundo quer vir passear, né? E nós estamos aqui para cuidar e para colaborar que isso aconteça. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Sampaio. Prefeito Felipe Augusto, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Estou lendo muitos elogios aqui, né? O Rogerinho diz, ótima entrevista, Cacá, sempre pontuando as demandas dos municípios. O César Adorno também dando parabéns pelo excelente trabalho. Enfim, ótima entrevista, ótimo programa. É isso que a gente quer, é isso que é a nossa gasolina, né? É isso que nos faz andar, que me tira de casa mesmo doente para vir aqui. É o tipo de entrevista que me dá prazer em fazer. Já convidando, hoje à noite, também é uma questão moral minha, eu me comprometi com a organização do primeiro festival de música gospel que vai ter sábado lá no Esporte Clube Ilhabela. Então estarei aqui sim, já que amanhã não dá para desmarcar, estarei aqui sim recebendo os organizadores, divulgando esse festival super importante, né, para os nossos amigos evangélicos, né, que terão lá a oportunidade de adorar a Deus. Então, detesto quando eu não posso cumprir os meus deveres profissionais, mas faz parte. Então, prefeito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, ter participado e ter levado, né, aos nossos amigos ouvintes tantos esclarecimentos. Olha, Cacá, agradecer mais uma vez a oportunidade, mencionar aqui também, a gente acabou, são tantas obras que nós estamos tendo em São Sebastião que acaba passando batido aí. Nós estamos fazendo também a nova unidade básica de saúde do Canto do Mar, Jaraguá, já em obras, já bateu lá, está bastante adiantada. O novo CAPS AD, também da região norte, e o CAPS que nós entregamos na Topolândia. Então são ações importantes para o município que está desenvolvendo, que está crescendo, e ter a oportunidade de estar aqui contigo, informando a população, dizendo o que está acontecendo na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade enorme. Muito obrigado a você, a Ivone que está ali conosco, que está acompanhando sua esposa, dizer da alegria de estarmos aqui na Ilhabela, mais uma vez, participando do teu programa. Que Deus abençoe a cada um dos seus ouvintes, que abençoe os nossos municípios e permita o desenvolvimento, o crescimento de forma saudável e respeitosa. Afinal de contas, somos todos brasileiros e temos que estar irmanados no crescimento do nosso país. Um forte abraço e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e da mesma maneira que eu destinei um programa para a prefeita de Ilhabela, chama Fala Prefeita, que estará conosco segunda-feira, das 7h30 da manhã até as 8h30. Faça esse convite a você, Felipe, porque acredito que a única maneira de se combater a fake news, né, as mentiras, é trazendo a transparência e a verdade. Então, para isso, acredito que é importante o homem público sempre estar presente, né, nos veículos de comunicação, contando o que realmente acontece na cidade. Então, eu sei que tua agenda é apertada, porém, você conseguindo uma brecha, podemos fazer um programa semanal, quinzenal, mensal, enfim, para que você possa estar passando para os sebastianenses, cuja audiência é muito grande de sebastianenses aqui na Rádio Ilhabela FM também, apesar de estamos aqui em Ilhabela, estamos à beira do canal e as nossas ondas chegam em São Sebastião, assim como os nossos apps. A última vez que eu vou saber esse número amanhã, mas a última vez que o prefeito esteve conosco aqui, só no app da Rádio Ilhabela FM foram quase 8.500 acessos para ouvir o prefeito, só nos apps. Fora Facebook, fora as ondas da rádio. Então, realmente, a gente vê que muitos sebastianenses nos ouvem. Então, está aqui o convite, fica a sua assessoria responsável para analisar uma possibilidade da gente estrear um programa aqui na rádio com o prefeito Felipe Augusto. Muito obrigado a todos vocês. Então, eu volto, né? Não vou conseguir fazer o programa do meio-dia, minha voz não permite, mas volto 18 horas com os organizadores do Festival Gospel. Tá? E amanhã, das 10 ao meio-dia, debate 875 com a presença do ex-prefeito de São Sebastião, Luizinho Faria, do secretário de Finanças, Thiago Correia, e do vereador Anísio de Oliveira. E se o Luizinho Paladino estiver passando, nos dá um prazer da sua companhia, será muito bem-vindo. Obrigado, Ivone. Obrigado a todos vocês e
um bom dia.